incontáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. Eu sou a Mariana Gamboa. Eu sou o Carlos Alfano. Eu sou a Carolina Schettini. Toda terça-feira, às 8 horas, estamos com as estreias dos nossos programas. E você se inscreva no nosso canal do YouTube, do Instagram, Transformação Videocast. Ajudem a gente. Aciona o sino. Né? Venham transformar com a gente. E, gente, para quem está assistindo pela primeira vez, esse é um programa incrível, maravilhoso, trazendo histórias sobre esses artistas, mostrando o lado humano, vulnerável, maravilhoso, contando a história de vida, história da música, história da arte. E contamos com vocês todas as terças. Estamos aqui com um entrevistado maravilhoso, um amigo, olha, modelo, manequim, gente, piadinha interna, tá? Mas ele gostou. O nosso incrível, olha, ele é guitarrista, compositor, cantor, sim, porque, nossa, os trabalhos autorais dele, a voz é incrível, eu sou apaixonada, já me declarei aqui que eu sou alucinada nesse trabalho dele. Produtor musical também, Hugo Mariucci! Boa noite, obrigado. E obrigado pelos elogios, né? Manequim, né? Modelo, assim, cantor. Ah, cara, sua voz tá... Eu adoro. Muito bacana mesmo. Eu fui ouvir o trampo solo, assim, eu achei muito bacana. E hoje nós escolhemos uma música, né? Conversando com ele, ele revelou algo que eu não sabia, que o que inspirou ele a tocar guitarra foi essa música que a gente abriu, que é do Metallica, Battery. E então a gente fez essa pequena intro diferente. Essa intro gostosa. Essa intro gostosa. Ai, que delícia. Algo assim. Eu lembro que eu ganhei esse vinil num amigo secreto da escola. Eu pedi esse vinil. E aí quando eu ouvi essa introdução, eu falei, nossa. Aí um ano depois eu comecei a tocar, por influência do meu irmão também, que começou a tocar baixo antes. E aí, depois disso... Mas você tinha quantos anos? Quando eu comecei a tocar? 13. Que foi quando você descobriu esse vinil, é isso? Não, então, esse vinil eu ganhei quando eu tinha 11. Aí eu comecei 11 ou 12, por aí. Aí eu ainda queria ser jogador de futebol nessa época. Mas quando eu vi quando o meu irmão comprou o baixo, que eu vi o instrumento assim na frente e tal, e lá em casa, aí eu até falei, putz, eu queria tocar baixo. Daí ele falou, não, por que você não toca guitarra e tal? Aí eu falei, pô, é legal, né? Então... Ele já era baixista, É o contrário, né, eu gente? falar agora, aconteceu o contrário do que geralmente acontece, que tipo, as bandas geralmente no início, né, não tem... Assim, tem já tem guitarrista, já que tem o dois guitarrista vira baixista. Exatamente, cara, legal. Não, aí vamos montar uma banda, tá faltando o quê? Baixo, vai você Sempre então. Que irado. Irado E ele demais. falou, vai tocar guitarra, acho que legal tal. Daí eu fiquei pensando, aí meu pai ficou pensando se era isso mesmo que eu queria. Daí, num Natal, ganhei a guitarra e aí... Cara, mas você começou a tocar sozinho? Copiando? Não, eu tive, eu toquei uns meses sozinho, daí depois eu fui ter aula com um guitarrista que chama Marcelo Araújo. Ele tocava com o meu irmão numa das primeiras bandas dele, que foi o Firebox. Ai, nossa, o Firebox, eu lembro. E era um cara que, naquela época, ele tinha um material de um outro cara que era um material americano que ninguém tinha na época, assim, era super difícil, né? A gente não tinha acesso ainda àquela 89, 90, né? Não chegava coisa aqui, né? Não tinha internet, não tinha nada, então... Quem tinha esse material de fora, assim, você falava, nossa, então ele tinha e eu comecei tendo aula com ele, assim. Todo mundo meio se reunia, né, pra ver as coisas que o pessoal tinha. Aí tem o disco X, aí é todo mundo na casa da pessoa X ouvir o disco. Legal, vai. Era uma produção coletiva, né, cara? Reunião de amigos também, né? Era um evento, né, na verdade. É um evento. Não, e ainda pro cara ser, o seu professor, é isso? Você fez aula com ele, ele que tinha isso. Cara, ainda pro professor ter toda essa bagagem ali pra mostrar, pô,
Aí todo mundo quer fazer aula, né? foi a primeira vez que eu vi uma Fender, cara, na vida. Foi Legal. ali, cara. Você fala, nossa, o cara tem uma Fender. Porque, aqui era muito Era difícil. surreal ter né? essas coisas aqui, não né? chegava, né? Não Importação chegava. fechada, tudo. Então, É verdade. nessa época. Mas você chegou a ter banda com seu irmão? Não. Nessa época? Não, eu nunca. A primeira vez que eu fui tocar numa banda com o Luiz foi quando o Xamã. né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Nunca teve vontade? Lógico. Era aquela coisa de não ter uma briga de irmão e Não, banda, não? Não, mas assim, pô, ele. Nessa época ele já tava muito acima, assim, né? Porque ele tocava muito melhor do que eu tocava. Né? Então. Falei, não dá, né? Só pra ele. Assim, quando ele aceitava tocar comigo lá em casa, já tava bom, né? Então. Mas aí. Porque era bem no começo, né? Então. Mas depois, aí, na época do Xamã, já tinha mais tempo, já tinha tocado bastante Vocês também. têm quantos anos de diferença, Hugo? São quase 5. Ah, é bastante. Achei que era bastante. Eu também menos. achei que fosse menos. Eu achei que era menos. Porque eu com a minha irmã, a gente tem 2 anos de diferença. Minha mãe já falava, você é pirralha. Minha mãe falava, você é pirralha. Não, Nossa, com 2. É. Imagina o teu irmão pra você. Tipo, não, daqui a pouco. Mais os pra meus frente irmãos, você vai eles me junto, né? azucrinavam, É. porque, cara, todos eram mais velhos, bem mais velhos. Você é o mais assim. novo. Sou. E só Me- vocês dois pra parte da música? Um outro irmão virou economista e minha irmã é fisioterapeuta. A irmã dele é a mãe da Mari verdade, Borges. é a mãe da Mari. É verdade. Agora linkou. É verdade, nossa. E Nossa, esse bem negócio que diferente. você falou aí de futebol, que você tá falando. É porque assim, minha família era. Puto, meu pai era fanático por futebol, né? E a gente nasceu, né? O meu irmão, até o que virou economista, ele até os 19 anos, assim, ele tava jogando. Ele foi júnior, jogou no Bragantino, tava indo. Fez teste no Cruzeiro, até tinha. O técnico pediu para ele ficar, mas aí bateu 5 minutos nele, ele falou: não quero mais isso. Nossa. Entrou em economia, hoje em dia é professor. Dá aula na GV, dá aula no Mackenzie. Doideira, né? Caramba, legal. Virou a vida, assim. Mas e pra você tentou? Eu tentei, fui fazer um teste, eu não fui muito bem sucedido, eu fiz um gol contra. Tudo bem que foi só. Boa. Compartilho da sua dor, porque eu já fiz isso. Não, foi um gol sem querer, assim, a bola bateu em mim, entrou, mas. Mas você joga bem, não joga? Porque eu agora jogar- eu vi Rock jogar- Ah, no Rock Go, Go eu né? acompanhava, cara. Eu mandava bem. Nossa, que Seu memória, Luiz, né? meu! É. Não, E então, voltou agora, né? Eles fizeram uma fizeram. participação Mas aí. eu tava, tipo, 10 anos sem Rock jogar. Go no TikTok, A hora né? que eu pus a chuteira, eu não sabia nem onde eu tava. Assim, eu falei, parecia outro planeta. Assim. Mas foi super legal, assim. Aí eu. Mas foi bem nessa época que eu fiz o teste. Foi na época que eu comecei a me interessar mais por música, assim, por instrumento e tal. E aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer mesmo, assim. Eu sempre pensei na minha vida, não pensei em mais nada, assim. Não tinha um plano B, praticamente. Foi pra assim. achar à primeira vista mesmo. Então a vida te ajudou, né? Deu aquela bolinha lá só pra bater errado, pra É. você saber. Foi, e aí eu fui. Eu já sempre escutei muita música, eu gostava de ficar gravando fita, esse monte de coisa, assim, desde de moleque, assim, de muito novo, assim, que eu lembro. E era rock and roll desde o início que vocês porque ouviam. os meus irmãos eram mais velhos, né? Então, tipo, até o que é o mais velho, que hoje gosta muito de samba, essas coisas, ele que levava os LPs do AC/DC pra casa e Legal, tal. Aí o Luiz gente. ouvia muito Queen também, então, né, você começa a ouvir, e aí. Né, Black Sabbath. Ai, que bom, né? Kiss, né? Começou bem Só também. coisa boa, bicho. E como que você montou a sua primeira banda? Conta pra gente. como Pessoal que surgiu? do colégio e era uma banda de thrash metal. Eu cantava, eu era o cantor e tocava guitarra. Tinha até o Fábio Elzas, baterista, que o foi do Fábio. Skyscraper, né? Aham. O Maurício, que era esse meu amigo, que foi o primeiro cara também que começou a tocar, ele também, né, me influenciou, porque ele foi o primeiro a comprar uma guitarra e tal. E aí a gente começou a tocar no Blackjack, a gente tinha tudo 15 anos, né? E o único que era mais velho da banda era o Rona, que era o baixista, que levava a banda inteira no carro pra gente poder tocar. Mas aí a gente tinha que tocar. Eu lembro que quando tinha os festivais, a gente era a primeira banda, porque os caras do Black mesmo tinham medo que chegasse o juizado lá e era Não, todo e mundo até menor. eu ia no Black bastante com 13, 14 anos, eles até riscavam, tipo, a comanda, né? Tipo, tinha um xizinho Você é ali menor, que você não pode pedir não pode álcool e nada. tal. Mas Era... deixavam ficar. Deixavam mas- ficar. Ah, Tinha o que Gorô ficavam, lá, né? é. O Gorô era Gorô, que cuidador, não. É. cuidava da gente. Tinha, eles tinham essa preocupação, eles não Tinha. deixavam de jeito nenhum.
nenhum, né? Ficavam de olho, né? E eles botavam a gente sempre em primeiro ali pra tocar, depois vocês tocam, vocês vão embora pra não ter problema. Se chegar juizado, não ter problema. Mas é legal, isso pelo menos dava uma oportunidade pra vocês tocarem, né? Então, essa época era muito legal, porque, tipo, você tinha espaço pra tocar com uma banda de música autoral, assim, né? Hoje em dia é muito difícil de você ter, né? E a sua experiência no palco foi assim, tipo, quando você fez esse show? Tipo, é Você isso que eu sentiu quero. ali? né? Tipo, você, né? Ficou de vez já o você fala, é negócio. isso que eu quero, né? Tipo, mesmo pra 5 pessoas, né? Porque terça-feira à Era noite, quem que ia vazio, né? assistir, né? Era só pra treinar mesmo, Era né? tipo um ensaio aberto ali, né? Mas é legal, né? É uma experiência pra molecada, assim, ainda mais pra gente, 15 anos, né? Tipo, o dia seguinte tinha aula na escola, né? Então, meu pai ficava super feliz quando tinha show terça-feira. Mas ele nunca falou assim, não vai tocar, né? Aí o meu irmão levava também, daí, como tinha meu irmão mais velho, né? Ele até liberava ali, beleza. Nessa hora foi legal ele ter o irmão mais velho. E assim, assim, O né? Luiz ajudava pra caramba, meu. Ele Que fofo. já tinha banda tal, já, né? Mas assim, dava problema no cabo, eu lembro que ele subia no palco pra ajudar, que tudo. bonitinho. Então ele sempre deu uma força bem grande, assim. Que legal, que É. bacana. Mas e você chegou a tocar na noite ou sempre foi essa parte de banda autoral? Não, então, sempre tive banda, eu nunca cheguei, eu até tava falando antes aqui que eu sou o cara que menos sei tocar música na história da música, eu acho, porque eu sei tocar as Ele não foi músicas de banda do... de cover, né? tipo, eu nunca tive que aprender muita música, assim, pra tocar, né, e eu sempre, assim, e sempre que eu curti mais, assim, foi fazer música mesmo na época de estudar guitarra. Que louco. Eu tirava algumas músicas, mas, assim, eu gostava mesmo de fazer música, assim. E essa Desde o banda de começo. trash, vocês que faziam as músicas, você que compunha já sim, também? a gente fazia o show, tinha alguns covers no show, mas... Era em inglês? Era inglês. Aí tinha que passar. Nossa, as letras eram horríveis, né? Mas. Ai, queria. Qual que era o nome, você lembra? Da banda? War Death. War Death. War Death. Era Caraca. o irmão Pura do letra. André Matos que cantava? Não, essa foi depois. Daí eu já era um Tá, pouco mais velho. Eu já era mais Ah, mas velho. do trash você pegou a sua mão. Sim, a minha influência. Lance da palhetada. Tanto que as pessoas falam, mas tem uma coisa, mesmo no estilo de Xamã, que é uma coisa mais pesada, mas é realmente esse lance de Sim. toda essa influência. Porque assim. Mesmo tocando no Xamã, eu nunca fui um cara que ouvi esse tipo de som. Eu gosto de tocar esse tipo de som, mas eu nunca fui um cara que ouviu tanto esse tipo de som, né? E até o Xamã era um pouco diferente. Eu vi muito Angra por causa do Luiz, né? Do André e tal. Eu gostava e acompanhava e gostava bastante. Mas, assim, o que eu mais ouvi na minha adolescência era a parte do thrash. Então, esse lance de mão direita é uma coisa que... Que é uma marca, particularmente uma marca tua, que assim, no metal nacional, naquele tempo, pós-Angra e tal, você veio já com duas escolas, essa coisa pesada aí da mão, e o timbre também, né? A coisa do mais encorpado, mais afinação tal. Então, mas eu acho que vem da mão mesmo, de tocar esse tipo de música. Sim. Daí você acaba ficando, né, com um som diferente, né? Muito Eu legal. acho que Inclusive, a maneira como foi aplicado isso, principalmente no segundo álbum lá no Reason, que eu acho animal. Inclusive. é o que eu gosto mais É também. muito, muito bom. Eu E gosto a bastante maneira também. como você aplica isso nesse estilo de som. Acho que não é só você, cara. Tem outros artistas, por exemplo, né, o Ozzy, né? Todo mundo fala, pô, o Ozzy ouvia Beatles, né? cara? Tipo, a onda dele era essa. Então ele não escutava o som que ele fazia, né? Ele pegava aquilo e aplicava, né? Que é o lance da mistura, tá? Acho que muito legal. Então, as pessoas às vezes ficam bravas. Mas como você não escuta esse estilo que você toca, assim? Tipo, não é que eu não escuto, eu escuto, escuta, mas mas- não é o que eu mais escuto, assim, nunca foi. Né? Se eu falar isso, eu vou estar mentindo, né? Não, e às vezes isso faz você ser um artista totalmente diferente dos outros que tocam a coisa que você Então, toca. é uma coisa que eu sempre quis, assim, tipo... Ter sua marca, né? porque quando você ouve assim, pelo menos, quando você, por exemplo, você ouve o Van Halen tocar, você fala, puta, com o primeiro acorde você já sabe que é ele, né? E vários guitarristas que eu gosto são assim, né? Então, assim, eu sempre pensei, falar, vou ter o meu estilo, eu não vou tentar não seguir muito um ou outro, assim, especificamente. Então, eu sei que é Conseguiu, difícil com conhecer certeza. isso. Com Não sei. maestria. Isso que eu ia falar. Absoluta Com certeza. certeza. Nossa, muito. Então,
E assim, as pessoas até falam, quando eu fiz o trabalho solo, todo mundo falou, eu achei que você ia fazer um CD solo de guitarra. Mas eu nunca saberia fazer um CD legal solo de guitarra, porque não é uma seu coisa que eu estilo, escuto, né? Não é entendeu? só- Não tem, Não é ia sua ser um praia. negócio forçado, né? E aí, Tanto Também- que eu até comentei com você, né? Para mim também foi uma grande surpresa, porque, como eu apresentei aqui logo no início e falei, eu fiquei assim, alucinada. Quando você falou assim, vou lançar meu CD e tal, não sei quem mandou o CD. Quando eu ouvi, é muito minha praia. Eu falei, gente, eu não imaginaria nunca na vida você fazendo aquele tipo de som. E eu confesso pra você que eu sou completamente apaixonada. pô, obrigado. Por isso que eu te falei, a sua voz no CD tá a coisa mais incrível. A parte instrumental, produção, tudo tem muito a ver com o que eu gosto mesmo de escutar. E eu acho que isso faz total diferença na sua arte mesmo, tanto para ter feito esse CD quanto para tocar. É o seu diferencial. Então, eu quis fazer um negócio que representasse 100% o meu nome, assim, tipo, não, assim, é que é o som que eu mais escuto, né? Tipo, é o som que eu mais me identifico, assim. E eu quis fazer uma coisa que, assim, falei, vou fazer o que eu tenho vontade, porque, sei lá, eu sempre penso nisso, né? Mesmo na época do Xamã, quando a gente foi fazer o segundo álbum, o primeiro fez muito sucesso, foi música pra novela, né? Então, assim, seria jogo ganho a gente fazer uma cópia do segundo Coisa álbum. parecida, né? E a gente nunca teve isso. A gente sempre falou, vamos fazer o que a gente tá afim. E a gente fez um disco que muita gente, na época, torceu o nariz, assim, quem era fã, falou, que hoje, assim, anos depois, entendeu, tipo, que era uma coisa que a gente tava com vontade de fazer e era um som que eu até acho que vai envelhecer melhor do que o primeiro CD. Não que o primeiro CD seja ruim, longe disso, eu adoro também. Mas acho que ele vai soar menos datado. Ele tem uma tendência moderna pra época, acho que é por isso que ele tava meio à frente do tempo, foi contra o que as pessoas esperavam. Como eu já consumia um outro estilo de som na época, eu gostei mais de cara. Eu falei, cara, agora os caras estão suando eles, de um jeito bem específico, a guitarra tá mais na cara ainda. Eu acho que foi também a questão de, assim, o primeiro disco foi o primeiro álbum que eu gravei na vida, né? Então, você ainda fica meio, né? Esse segundo eu já estava bem mais à vontade, né? Com mais Já... experiência, né? Exatamente. Você faz uma turnê grande, você... Sim, é onde eu mais aprendi, assim, na verdade, assim, foi Com mais fazendo segurança turnê. também, talvez, com tudo, né? Com tudo. Você faz uma turnê, você começa, né, a ficar mais... Antes de entrar no Chama, você estava em qual banda? No Rainsford, que era a banda que foi o primeiro vocalista, era o que irmão do André. irmão do André. Inclusive as revistas fora do Brasil chamavam a gente de Angra Júnior. Tava o irmão do Luiz e o irmão do Irmão do André, André, né? era. Que sensacional! Era sensacional. E aí você E deu um super pulo, né, pro Xamã. Oi? Então, você deu um super pulo, né? então, pro porque eu tava numa banda que a gente tocava em bares também, tipo, né? E de repente eu tava numa banda que a gente tava tocando num lugar grande, assim, tipo, foi um... Mas assim, eu sempre tive... Eles me ensinaram muito, né? E os caras sempre foram muito pé no chão. Assim, o Luiz e o André sempre conversavam muito comigo sobre tudo isso e tal. Então foi uma coisa assim, eu tomava um susto, mas nunca subiu a cabeça, assim, sabe? Agora eu tô tocando no Via Funchal. Mas foi meio de surpresa, assim, o convite? Ou foi uma coisa bem pensada? Então, Como foi o que aconteceu. Quando eu soube que eles estavam meio pra sair do Angra e tal, teve um dia que eu tava em casa tentando fazer música e tal, e saiu uma música que era um estilo até meio parecido, assim, com o que eles faziam. Aí eu dei na época era gravado em Port Studio, né, com fita cassete e tal. Aí eu dei pro Luiz, eu falei, olha, cara, eu fiz uma música aqui, se vocês quiserem usar aí, que eles estavam falando de fazer algo juntos e tal, eu falei, você pode usar aí e tal. E ele ouviu, gostou pra caramba. Foi uma música que entrou no primeiro CD, que é a Time You Come, que foi a primeira música que a gente lançou no Xamã. E aí eles gostaram, eles já tinham umas outras ideias lá, o Luiz estava trabalhando com o Ricardo, eles me chamaram para gravar essa música e para aproveitar para gravar outras músicas. Aí eu gravei, fiz tudo, o André veio, começou a botar a voz, começou a achar legal e tal. E aí eu falei assim, puta, só falta esses caras quererem fazer show antes de ter CD, e aí eu vou ter que tirar um monte de música do Angra. Aí eu já comecei a tirar na minha casa, assim, eu falei, vai que os caras me chamam, né? Aí comecei a tirar um monte de música, daí um dia eles me chamaram, então, a gente vai fazer uns shows, tal, você não tá afim, tal, como é que é? Você consegue tirar em quanto tempo? Eu falei, já sei tocar todas essas aqui. Deus, como assim? Né? Olha, já se preparou, né?
Ele co-criou o negócio, né? Não Vão é- me chamar, eu já vou Não, tocar. você fala. Daí você então fala tava assim, preparado. é uma coisa assim, foi sorte, porque eu tava lá porque eu conheci os caras, tal, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse preparado, Aí já também, Já né? era. E aí eles pensaram até em chamar um cara, daí quando a gente ensaiou pra fazer outra guitarra junto, daí quando a gente ensaiou, ele falou, cara, não precisa, vamos fazer só você. Eu falei, puta merda, mano. Hoje eu me Que roubada, né? Você ficou com medo? Fiquei porque assim, é um público exigente pra caramba, Sim. né? Eram 2 guitarras, eu tava fazendo, tinha que uma fazer em só. uma. Lógico que tinha o Fábio Ribeiro e o Luiz, eles me ajudavam muito preenchendo as coisas assim. Mas assim, no começo foi difícil, assim. Foi E você acompanhava quando seu irmão tocava com Angra? direto. Direto. No ensaio, tudo. Então, mas aí eu falei, bom, vamos aí. E assim, foi muito legal que os 2 primeiros shows que a gente fez, tipo, na terceira música, a galera começou a gritar meu nome. Nos 2, foi muito coincidência, que assim. legal. Aí eu falei, puta, menos mal, né, cara? Começou a Tô ficar gostando, mais tranquilo, né? Mas assim, eu já fiz muito show com o cara fazendo assim pra mim o show inteiro. Então, tinha gente que comparava você, Kiko, É isso que eu ia Rafael, perguntar essas também. coisas. Muito. Tinha hater? Muito. Era menor porque tinha menos Não tinha acesso. internet, né? Tinha, até É. tinha internet, mas era bem menos do que hoje em Mas dia. era né? pessoalmente assim que as pessoas pegavam, chegavam e falavam? Olha, teve show que o cara ficou fazendo isso pra mim, assim, o show inteiro, assim. Nossa, gente. 2 horas, assim, na minha frente. Mas depois do show, o cara falou, posso entrar no camarim e tal? Eu falei, pode, Você peraí, falou, fica esperando pode, segurança que entra ele vai aí. te levar lá pra dentro. Deixei ele esperando segurança, ele deve estar esperando segurança até Até hoje. hoje. E xingavam e comparavam, mas, meu, eu no começo até ficava meio assim, putz, tal. Mas aí eu falei, puta, cara, se eu for ficar lendo isso, eu vou parar de tocar, entendeu? Então, Que bom que você não absorveu, né, cara? Porque é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo você já chegou imprimindo o teu som, o lance de ter o autoral do Xamã, a galera já consegue entender que era um outro som, né? Exatamente. Foi o que eu sempre falei. Eu não tô substituindo ninguém, era uma outra banda. Era uma Sim, coisa uma nova. banda nova. E a gente tá tocando músicas da banda deles, que era deles, e beleza, estamos tocando cover, né? Tipo, da banda deles. Eu tava tocando, na verdade, né? Mas Eles ficou um pouquinho uma rixa dos fãs, Na né? Uma época coisa ficou. naquela Ah, época, mesmo eu das lembro, bandas, né? mesmo Das das bandas bandas também, também. né? Mas posso te falar que foi a melhor época de público, de interesse, porque tinham 2 bandas do mesmo estilo, Sim. né? Brigando ali pelo... Né? Não Qualidade brigando, boa, né? Mas né? assim, você fala, não, vocês estão fazendo isso, vamos fazer melhor. Uhum, Né? Eles estão fazendo show assim, nós queremos fazer melhor. E eles, com certeza, a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso é até que saudável, assim. Sim, competitividade saudável e acho que o empresariamento também acaba incentivando isso, né? Porque os caras têm uma visão comercial de que os fãs... verdade. Acho que mais antigamente, né? A galera era muito binária no sentido de tipo assim, ou gosto de um ou gosto de outro. Não conseguia, Como né? que pode gostar dos dois, E é né, muito gente? louco, né? Porque eu jamais deixaria de comprar o disco de uma banda porque ela é brigada com a outra, assim. Tipo, Pois é. né? Eu nunca deixei, assim. Mas sempre- tinha gente que vivia disso. Não, aí, cara. mas Uns faz blogs, parte. né? Tinha uns faz blogs. parte, Só que acabava, o que você falou, fazendo um marketing, mesmo que hoje a gente diria como se fosse fale mal, mas fale de mim, mas na verdade é um buzz marketing, gera um barulho. E vocês acabavam usufruindo disso, né? Então, e entre eles é o que ele falou, pô, vamos fazer um negócio, pô, o que os caras fizeram. Então, ficava um de olho no outro, né? Exatamente. Mas Você é quer mega fazer saudável. melhor, né? Sim. Tipo, daí, cara, eu lembro que o que distanciou mais foi o segundo disco mesmo, porque a gente fez uma coisa muito diferente, eles Total. fizeram outra coisa e foi uma coisa que. Mas é que aí logo depois do Reason, no meio da turnê, aí a banda separou, né? Então não teve essa continuidade, né? Mas Super rápido. e era muito legal, assim, ter banda com seu irmão. Era legal, Viagem, né? turnê. Meus pais, então, né, eles adoravam, né? Que eles iam no show, né? Os 2 lá, pô, né? É porque tem muita gente que sai, né, em turnê e, tipo, sente falta da família, sente falta de uma coisa, pelo menos você tinha um pedacinho daquilo com você, né? Exatamente. E assim, eu sempre tive uma relação muito boa com o Luiz, assim, né? A gente sempre... Isso também conta, né? Imagina que Caramba, você muito. não se dá bem com o irmão, ainda tem que fazer turnê e tal. Eu acho que ele não ia nem me chamar. Pra... Não ia nem falar seu nome, né? né? Eu nem ia gostar da música. E quando você falou que você estava preparado, já você pegou e já começou a estudar as músicas, você sempre foi assim, tudo Sim. assim, na guitarra? Sim, eu sou a primeira coisa que eu sou muito chato comigo, assim, eu até... Eu tenho que tocar muito, assim... Eu não sei, é que assim, eu nunca tive... Por exemplo, quando eu tinha aula, eu nunca
pensava muito do jeito que eu tocava as coisas, nem nada. Então, eu toco de um jeito que não é muito usual, assim. É tudo meio torto, sabe? Não tem muita postura. Então, para eu tocar direito as coisas, eu tenho que passar muitas vezes, assim, né? E eu justamente, nessa época, cara, eu ficava passando as músicas, assim, tipo, sem parar, assim, pra chegar bom. e falar assim, meu... Tô pronto. Tô pronto pra tocar. Tanto que o Luiz foi o último cara que falou, ele nunca ficou falando, põe meu irmão na banda, ele ficou quieto. Ficou na dele, né? A hora que o André e o Ricardo decidiram e tal, aí ele falou, não, beleza. Porque ele não queria que eu chegasse lá, porque ele pediu, Pra entendeu? não ficar aquele esquema de repente ia nepotismo, ficar né? uma coisa meio tipo, porque você eu quer que, porque é né? seu irmão, né? É. Então, pra mim até foi ótimo, porque, cara, você fica até mais confiante. Você fala, pô, legal, né? Foi os caras que escolheram, não precisou nem o Luiz falar nada e tal. Então. E não fica a responsabilidade também em cima do seu irmão. Teu irmão e tal. E não te chamaram também porque era irmão. Chamaram porque gostaram mesmo. Eles gostaram. Eles estavam querendo uma. Eles queriam na época uma guitarra mais pesada Diferente, do que tinha, né? diferente do que era. Né? Não é nem questão que eu toco mais pesado que os outros, não é isso, mas é que o estilo de guitarra do Angra era bem diferente Sim, muito. que foi E aí chamado. calhou também, né? Eles queriam uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, e calhou de achar um artista também que tocasse diferente. Eu até queria te perguntar sobre essa parte até de aprendizado que você acabou de falar, né? Que você toca de uma maneira diferente, então que você tem que estudar mais, né? Mais tempo para poder pegar do seu jeito. E aí você conta a parte onde você fez a aula lá atrás. Nesse outro tempo, você fazia aula ou era você com você mesmo lá? Nesse tempo do Xamã, você fala? Não, aí eu já tinha parado de fazer aula. Mas eu tinha feito aula depois do Marcelo Araújo, que foi meu primeiro professor, eu tive aula com o André Hernandes, o Zaza, que depois tocou comigo na banda do André. Zaza. O Zaza Adoro ele. Eu fiz aula com ele também, cara. Muito, gente, sim. olha isso. Ele é sensacional, né? O cara... Ele tá em Portugal? Tá, Portugal. E o Zaza, ele me ajudou muito também. Mas, assim, nessa época já não estava tendo mais aula, assim. Eu já estava... Porque eu estava, nessa época do Xamã especificamente, eu estava fazendo curso de produção musical, era uma outra coisa que eu me interessava muito. Então, estava fazendo faculdade, um monte de coisa junto, daí eu não fazia mais aula de guitarra. Não, eu te perguntei isso porque hoje em dia a gente vê muitos... crianças ou adolescentes tal que têm uma maneira diferente no aprendizado e que infelizmente acabam caindo com professores que estão acostumados a dar aquela aula padrão e não acabam percebendo que a gente tem tipo aqui um gênio que aprende e toca de uma maneira diferente. Então, eu perguntei para saber se você teve esse respaldo, ou até mesmo com o Zaza, se foi assim, de tipo, ele percebeu sua maneira diferente e te direcionou da sua forma. Porque assim, como eu te falei, a época que eu comecei a tocar, que assim, para quem é de hoje em dia, não tem ideia como é que era, né? Era muito diferente. Então, você achar uma corda de guitarra era difícil. Então, até as guitarras, tipo, luthier, né? Eu não sabia que existia luthier na época. Não que tinha regulava Rogério, a guitarra. né? Não tinha o Pica-pau. Grande luthier. Demais. E então, assim, as guitarras eram desreguladas. Então, o jeito que eu comecei a apertar as cordas é tudo torto, assim. Eu vou ver, assim, os caras dando aula de postura. Eu falo, puta merda, que vergonha, né? O jeito que eu toco é tudo errado, né? Tipo, mas é o que você falou. Eu acho que a gente tem que olhar cada caso, sabe? Sim. Não é... Que até você falou daquele episódio, né, Hugo, que você chegou a tentar fazer a faculdade de música, né? Isso foi uma das coisas... Isso foi das coisas mais bizarras que eu passei na minha vida, assim, que eu quase parei de tocar. E graças ao Zaza, porque eu liguei para ele no dia. O que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma época que eu queria fazer faculdade de música e tal. E aí o André Linhares, o André Bastos, que agora mora nos Estados Unidos também, que é nosso amigo do Blackjack, ele me deu umas aulas teóricas, tudo, e eu tinha um programa de que você precisava estudar para chegar lá para fazer a prova. Eu cheguei para fazer a prova com um cara, e eu estava esperando a minha vez, aí o cara saiu da sala assim e falou assim, alguém tem uma guitarra aí para emprestar? Que ele estava fazendo a prova de um outro cara, de um outro rapaz lá. E aí ele pegou minha guitarra emprestada, voltou assim, meio que jogou a guitarra pra mim e falou assim, não sei como você consegue tocar nessa porcaria. Daí eu falei, ixi, vai ser
né? Ficou nervoso, Já. né, também. Porque Moleque, já, exatamente, né? A Gente, gente acha horrível, com... né? É. Aí tudo bem, aí eu Nossa, mas entrei... o cara é super profissional, não? Super. Aí eu entrei pra fazer a prova. Ele começou assim, faz aí o tema de livre escolha, que tinha um tema pra tocar. Eu comecei a tocar um que o Zaza me passou, que daí ele falou assim, sabe tocar original? Eu falei assim, não, pediram um estudo de livre escolha, eu escolhi isso aí e tal. Aí ele começou, que você não pode tocar um negócio sem saber do original. Eu falei, né, fiquei, né? Aí ele falou, aí começou a falar um monte de coisa, aí eu fiz tudo que ele tinha pedido, ele virou pra mim e falou assim, mesmo que você vá bem no, tipo, eu vi que você foi bem no vestibular, eu vi que você foi bem na prova teórica, mas mesmo que você passe e entre na faculdade, o primeiro ano eu vou te repetir, porque você não tem nível pra estar aqui. Aí eu falei, nossa, Gente, que assim, horror, né? Escroto. assim, daí ele começou, porque se eu saio aqui e mando você de sub pra mim, aí você não vai conseguir fazer nada. Que, né, de repente eu tô numa capa de revista e você nunca vai estar, tipo, umas coisas assim. E eu saí de lá, Que horror, né? eu lembro que a prova tinha uma parte que é do vestibular antes e tinha uma parte depois. A parte depois eu nem fui. Eu desisti na hora, assim. Eu fui pra casa, mal pra caramba. Lógico. Aí liguei pro Zaza. Aí falei, tal. Pô, o cara acabou comigo, que ele queria saber como eu tinha ido na prova, porque ele me ajudou. Tava esperando, É. né? Aí ele falou, quem que foi o cara que fez a prova? Daí eu falei o nome do cara, ele falou, puta, cara, esse cara é um bosta, não é a primeira vez que alguém fala uma coisa assim desse cara, o cara é um frustrado, etc. Mas assim, eu quase parei, de verdade, assim, né? E, puta, foi frustrante pra mim, assim, foi uma pior experiência que eu tive, assim, Lógico. porque... Bizarro, né? Porque realmente, né? Traumatizante Nossa, gente, mesmo, sem tato né? nenhum. É. O lance do Zaza foi muito louco, porque isso que você tá falando, ele tem, né, toda uma postura, tudo, mas ele viu também que eu também tenho um jeitão visceral de tocar, né? Eu comecei sozinho, então eu tinha muito vício, que né? você não- E aí ele falou, cara, sabe qual é o lance? O Zaza falou assim, na música erudita, né, a gente tem toda uma postura, violino, aquela coisa, tem certinho, então você não permite uma interpretação tão aberta, tá? Música popular já é um outro lance, por exemplo, falar que tem um jeito certo de pegar na pele, como assim? Não, cara, funciona pra você de um jeito, aí Ed Van Halen fazia assim, cara, você consegue tirar até o teu som, então assim, imprimir na música popular a sua personalidade, vem às vezes do jeito que você pega errado. É. E eu fiquei aqui, eu falei, sério? Ele, cara, então, por exemplo, eu vejo que você Isso faz que é um assim. professor bom, né? Isso, eu achei do caralho, eu falei, mano... Ele Esse é me um redirecionou, professor bom. porque eu também tinha cheio de dúvida. Falei, cara, nunca vou conseguir fazer certas coisas. Ele, não, tem um jeito de você fazer. Que foi até legal. o que a Mari falou, que no passado não tinha esse negócio de você pegar a característica de uma pessoa, né? E ver. Não, e era muito poderia desenvolver engraçado de outra forma, quando a né? gente foi tocar junto. Eu lembro que tinha Nothing to Say, que a gente tocava do Angra, e eu comecei a reparar, assim, a gente parava assim na mesma coisa, né? Que fazia o tan 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 tan. Aí eu olhava pra mão dele, a última apertada pra baixo, a minha era pra cima. Assim. Aí eu falava assim, com certeza, tecnicamente é a minha que tá errada, né? Porque o Zaza é o cara que, né, ele tem... Super né, técnico, é super né? técnico, Super entendeu? técnico mesmo. Mas era muito engraçado. E eu falei pra ele, daí ele falava, puta, é meu, ó, só para pra cima e a minha pra baixo. Assim, era muito Cara, bom. mas olha, eu vou te falar que esse teu professor, eu tô vendo, pensando... Esse professor não, né? Esse cara... Este Não, cara... o cara era professor de faculdade, Então, cara. mas olha, você parou a pensar numa coisa? Ele é um vidente ao contrário, porque ele na verdade, ele previu tudo o que ia acontecer com você, falando que era com ele. Não. Porque se eu tiver na revista, você não vai estar. Opa, queridinha, aconteceu o contrário. Você sacou que Não, o cara era é. um vidente? E imagina Só que o quantas pessoas que ele também que deixaram De de tocar. continuar na música, que poderiam ser pessoas maravilhosas, talentosas na música, que Não, com deixaram, certeza. né? Mais uma piadinha aqui, mais porque Não, mas o cara hoje, o cara O deve... cara virou um fenômeno. Nossa, o cara deve olhar e assim, cara, que bosta que eu sou, olha Não, mas, isso. mas pior que acho que o cara desses nem aprende. Ele deve falar, você Eu acho conseguiu que não. porque é irmão do outro. Provável. Acha alguma desculpa, né? Tem um filme que mostra um lance assim, aquele Whiplash, não sei se É, você... Whiplash. Que o cara, ele quer ser rígido, mas acho que ele passa muito da mão, né? Perde muito a mão. Tem gente que deprime, tem gente que até suicida. pô, Porque ele, não, É. ele tá falando com um adolescente, cara. Sim, cara, Não, cheio e de é um sonhos, né? sonho, Cheio de aquele brilho no olhar, cara, você arranca isso com duas palavras. Mas posso falar que eu agradeço muito ele, assim, de não ter feito faculdade de música, de verdade, assim. E de repente também não era... Eu tinha essa dúvida também de tipo, putz, eu gosto de música, mas será que a parte acadêmica... E depois eu conversei muito com o André fez, né? Sim. E eu sempre conversava com ele sobre isso, assim, e ele falava, puta,
Sorte de ter feito. É, que o André, todo mundo achava que ele era tudo certinho, mas ele falava essas coisas pra mim. Não, cara, a melhor coisa. Aí eu fui fazer geografia, né? Então, como assim? Explica pra gente geografia, da onde? Cara, eu gostava muito de geopolítica na escola, né? Era a única matéria que eu prestava atenção, né? Você se dava bem em geopolítica. Meu filho não esteja assistindo. Ai, Rodrigo, tão fofo. E, cara, eu sempre gostei muito, assim. Aí, cara, eu comecei a pensar, falei, bom, eu não vou fazer faculdade de música. Aí comecei a me interessar por produção musical e pela faculdade de geografia. Falei, vou fazer geografia, porque, sei lá, se não der certo a música. Mas, assim, eu nunca tive ela como plano B, assim. Eu fazia faculdade, aquela coisa, tem que ter uma faculdade, né? Faz uma faculdade, mas eu nunca... Mas sabia que não ia, não não ia pra frente. não ia. Mas essa vontade de fazer a faculdade vinha de você, não tinha nada a ver com seus pais pedindo pra Não, você fazer, não, nada, não, era não. sua. Não, Era ele minha gostava, mesmo. se dava bem, acho que Meu ele quis, pai era né? advogado, então tipo, acho que ele queria que eu fizesse direito. Nenhum filho dele fez. E todos os irmãos dele são advogados. E tem algum filho que fez direito. Só na nossa casa que ninguém fez. Eu acho que também, como o Luiz fez sucesso cedo, né? Acho que ele viu o exemplo do Luiz também, o seu pai, não sei. Então o Luiz abriu nossa, muitas verdade. portas E pra aí mim, ele né? já, Com já certeza. veio Chega com de uma maneira uma coisa mais diferente, né? aberta, né? Pra... Mas eu lembro de ter uma coisa engraçada que foi uma vez que eu ainda não tinha. Tava rolando que eu tinha acabado de entregar a música pro Luiz. Aí meu pai um dia veio com um jornal pra mim, assim, em casa, assim, tipo, daí com os negócios de procura-se geógrafo, não sei o que, estágio, não sei o que. Aí eu olhei, puta merda, meu. Não, cara, espera mais um pouquinho que vai dar certo, né? Daí logo depois veio o negócio do Xamã e... E você ficou quantos anos na faculdade? Você nem chegou a completar um ano. Não, eu fiquei... Você falou que você quase se formou. Faltaram 6 matérias, mas foi bem na época que começou As com turnê, turnês. caramba. Daí, Eu parei, daí eu tinha que voltar e fazer tudo num semestre para não ser jubilado, aí falei, paciência, tudo bem. Mas foi legal para mim, aprendi. Ah, Não, experiência, complemento, né? Uma É, coisa a mais, né? Aprendizados, né? Exatamente, foi legal. Não, e eu até queria trazer aqui, né, porque eu te perguntei também desse lance do aprendizado, que eu acho muito legal, que uma vez me indicaram um filme que chama Como Estrelas na Terra, né, que é um filme indiano. Indico a todos assistirem, porque, assim, e tenha paciência, os 5 primeiros minutos vocês vão me xingar e depois vocês vão chorar o filme inteiro. Porque ele conta a história também de um menino, ainda mais assim na Índia, né, que não tinha muito esse conhecimento de ensino, e o menino ele tinha muita dificuldade na aula, então assim, era uma época, é bem antigo isso, então tipo, a professora batia na mão, e não sei o quê, aí o professor, não, tem que mandar internar esse menino, não sei o que lá, até que aparece um professor e que vira e fala, ele não entende o que você fala, ele descobre que ele era disléxico e que ele entendia tudo ao contrário. Quando esse professor observou que tinha essa diferença e começou a ensinar, esse cara, é uma história verídica, e esse menino é um gênio. Ele agora eu não lembro qual a profissão que ele se formou, tal, mas assim, é gênio no que ele se formou. Bom, ainda bem que não botaram ele numa caverna e mataram, porque antigamente os caras faziam isso, achavam que o cara era louco, né, e tipo... Cara, não, mas é como a gente fala, né, existem professores que são, assim, anjos, né, na vida de uma pessoa, né, com e ainda certeza. você teve um... por isso que eu puxei só pra Os dois, entender, né? os dois, assim, eu sou muito grato aos dois, assim, até hoje, porque foram muito bons, assim, principalmente o primeiro que tinha essa paciência maior com um cara que não sabia início, nada, né? Com o início, que é muito diferente, né, você dar aula pra criança. Eu até dei aula de guitarra uma época e eu vi, assim, pra criança era muito difícil, assim. Difícil, né? Acho que eu nunca fui um bom professor de guitarra. E acabou que o Zaza foi seu confesso. professor e depois você foi Foi meu tocar no parceiro André de banda. Matos. Muito com legal. ele, né? Poxa, E aí era foi muito demais, legal. né? nossa, Fez a- fenomenal. Eu lembro na época que o André, né, vocês tinham saído todo o Xamã, e ele anunciou o Time to Be Free. É. E eu fiquei, vou acompanhar os caras, né? E aí, na mesma época, eu tinha feito aula com os Zaza, então eu falei, caraca, eu vou ver os, né? Daí eu ficava tentando tirar também as coisas de lá, eu falei, meu... Só que aí acabaram trazendo um pouco daquela sonoridade meio Angra. Porque aí viraram 2 guitarras. Voltou a ser 2 Aí o André guitarras, tava né? afim de fazer um lance mais daquele jeito, né? E aí
Voltar um pouco às origens. Pra ele, assim, ele achava que seria legal e tal. Mas foi bom, porque daí o Zaza fazia os solos rápidos e eu ficava tranquilo, né? Não precisava ficar me preocupando muito lá. Porque é uma coisa que eu tenho mais dificuldade. E ele assim, faz né? com a facilidade, né, cara? Então, exatamente. Pra que eu vou me meter? Você ficava assim, cara, dá a sensação que a gente nunca vai fazer isso. Fala, cara, Não. isso aí nunca vai. Nunca. Tem umas coisas que eu olhava assim e falava. Aquele lance da palheta da híbrida. Tipo, você é louco. Como que é isso aí? Paleta com o dedo paleta. e com paleta junto, Que assim. isso? Coisa... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. E ele fazia com salto de corda. Não, ele era Ele é sinistro. sinistro. Isso, e humildaço, assim. Eu lembro que ele tocava numa banda de pop da noite, que era lá no Rei Castro, lá no Latin Lovers. Ele tocou no Latin Sim, Lovers. com o Marquinhos. E aí ele ia lá também, ele falava assim pra mim. Uma vez eu tava com o Léo na Expo Music, né? Na extinta, parecida. Aí eu tava lá tocando, a gente tava tocando umas coisas acústicas, Tears for Fears e tal. Puta, alguém escutou, né? Porque, eu tocava 50 stand ao mesmo tempo, né? Se eu Exato. tocar acústico, tá ferrado, Aí, né? tipo assim, ninguém... Tipo, tinha pouca gente interessada, né? Assim, tinha uma galera. Aí ele tava saindo, acho que ele tinha tirado um tempinho ali do stand dele, e aí ele parou e ficou lá. Aí ele falou, cara... Que da hora, vocês tocando um sonzinho, tipo, eu tenho que ficar. Aí ele falou, pô, cansa também ficar, né? Eu fiz a minha carreira em cima disso. Aquelas, né? É só aquilo, né? Eu tenho vontade, ele falou assim, eu tenho vontade de tocar um Rolling Stones, aquele bendinho safado, aquela coisa. Eu falei, cara, mas as bandas só funcionam com essa, né? E ficava mesmo, né, cara? Que ficava todo concentrado, assim. Cara. Porque é muita, né? Muita coisa mesmo. Eu não consigo, não, cara. Sou bem honesto. Quando você fez o seu CD solo, as letras, elas são meio autobiográficas? O primeiro disco total. O primeiro disco ainda mais ainda. O segundo ainda tem umas coisas sai um pouco assim. Mas o primeiro disco é bem... Tanto que assim, eu só comecei a cantar por causa disso. Porque assim, as letras eram tão pessoais que eu falei assim... Vai ter muita gente que canta, provavelmente 99% vai cantar melhor do que eu. Só que assim... acho que não vai conseguir transmitir o que eu é gostaria você. de transmitir. Porque era uma coisa que era muito pessoal. Você estava numa fase específica, assim, Hugo? Foi logo que eu me separei, então... não tem como, né? Você acaba, né? E vai fazendo revendo a vida, né? né? Exatamente, muita coisa. E aí o segundo disco já foi uma coisa que tem algumas coisas pessoais, mas tem outras coisas também mais abertas, assim. Diferentes. É muito legal esse disco. Não, é muito bacana, cara. Mas em específico, como eu te pedi, né? Fiz esse pedido especial, porque, como eu falei, já repeti umas 3 vezes aqui, mas eu sou alucinada. Mas eu queria que você pudesse, sei lá, dar sua visão em relação ao One Day, que foi o meu pedido especial, porque eu acho a letra incrível. E eu até falei assim, cara, mas que ano que você fez? Porque ela é tão atual e ela é tão a ver com a nossa mensagem aqui do programa, do que a gente também acredita pro mundo, pra tudo, que assim, eu nem imaginava que aquela música que eu escutei lá ia fazer tanto sentido aqui hoje, assim. Eu fiz, essa daí é de 2017, esse disco, né? E eu sempre ficava reparando, assim, né? Em como o dia da gente, as coisas, né? A gente não presta atenção, às vezes, em coisas pequenas, assim, né? E vai passando muita coisa, a gente trabalha pra caramba, né? Faz coisa pra caramba e deixa de dar valor, assim, pra pequenas coisas, né? E aí eu fiquei pensando, e aí comecei a escrever a letra e tipo de coisas pequenas, desde ver o céu com estrela até que é tão difícil aqui em São Paulo. Né? Mas é coisa que você fazia antigamente que hoje você, né, a correria do dia a dia a gente acaba passando, né? E você não fez nada. E passa muita coisa, né? São coisas importantes, né? Exatamente. São coisas que são muito importantes para alimentar nossa alma. Né? E mesmo com filho, assim, né? Com filho, às vezes você deixa de fazer alguma coisa quando você olha, né? Já a criança já nem é mais criança e você deixa de passar muita coisa. E assim. até as coisas que a gente fazia quando era criança, né? Como você acabou de falar de ver estrelas. Cara, lembro que na minha infância, assim, às vezes a gente pegava o colchão, assim, colocava na rua só pra ficar olhando. A galera se juntava, assim, tal, banho de mangueira. Pô, cara, coisa que você não faz não mais. faz, E eu senti isso aqui, né? É exatamente isso. É legal, assim, o lance cotidiano, a importância, o impacto do cotidiano na nossa vida
Porque a gente sempre tá olhando para fora, sempre buscando uma grandiosidade, uma coisa... E mesmo a molecada, né, cara, que passa tanto tempo em internet, essas coisas, né, e a vida passa muito rápido, Sim. né? Sim. E a gente só se liga. Eu acho que cabe a gente também tentar trazer, né, trazer esses valores de volta e empurrar para uma próxima geração. Então. Eu acho Ué, que quem sim. sabe a E a geração música- agora escute essa música Né? dele. Vai Fala ser assim, ó, esse som que a gente vai fazer agora eu agora. entendi o que é a vida. Eu preciso pegar a letra, porque senão. Ah, é. Ó, depois da Covid eu tive muito problema de memória. Nem a minha letra eu sei. E vou ter que tirar o óculos porque eu já tô com uma idade avançada. Já tá. Another summer day and I look around. No one seems to have an easy life. All the kids are grown in a blink of an eye. Then I realize the emptiness by my side. Don't leave me alone. You're waiting for a better time. Just let it flow. One day at a time, you'll still figure souls around. One day at a time, you're still singing that old town. Don't hide your feelings. Don't keep what you feel inside. You get a spirit as will think you'll be so high. Ai, que lindo. Obrigado. Eu não podia deixar passar batida. Eu peguei umas 3 frases da música, obviamente, para a nossa galerinha, traduzido, mas que eu acho muito bonito, porque eu, de verdade, escuto essa música e, óbvio, né? Vocês sabem que eu sou chorona, mas eu choro mesmo, porque, assim, essa frase, ainda veremos boas almas por perto, cara, isso é. Nossa, é tudo que eu peço, é Eu tudo que eu também. acredito. Isso é. E eu peguei em partes separadas, assim, mas para o contexto que, assim, não guarde o que você sente por dentro. Que é o que também a gente traz no programa, que é poder mostrar esse lado que, às vezes, mesmo na correria, né? A gente trabalhando, ou às vezes vai no seu show, não tem tempo de conversar, nem de te conhecer. E, às vezes, a gente acha que, sendo durão, a gente consegue, sei lá, né, atrair mais pessoas. E não, é na nossa vulnerabilidade que a gente se conecta. E até essa parte de não guardar o que sente por dentro também vem nessas coisas que parecem pequenas, né? Como ver as estrelas, como ter um tempo de qualidade com seu filho, com seus amigos, com as pessoas que você ama, né? Ou tá aqui nesse bate-papo entre amigos, porque é o que a gente fala. Ah, aqui é o podcast e tal, mas, cara, a gente tá entre amigos para tentar ser um papo mais gostoso possível, Exatamente. né? E junto com isso, que é a parte do, né, contar as estrelas no céu, coisas simples que uma vez já nos fizeram chorar. Que hoje a gente não consegue. Ela parece que é pequena, não é pequena, ela é uma coisa que é muito importante, que é o que até a Carla falou, de, tipo, alimentar a alma, né? Que são pequenas coisas que hoje, assim, às vezes eu olho o céu, quando tá lotado de estrela, eu choro. Só que há muitos anos eu já não chorava vendo, né? Então, Voltou a cara, se não tem conectar. como. Não, e até eu ia perguntar pra ele, porque assim, ele comentou, né, que ele fez essa música na época de separação e já tinha o nascimento do Rodrigo, né? Já. Você acha que também teve muito a ver com o Rodrigo? Ele deu um sentido novo na sua vida? Você começou a prestar atenção mais nessas coisas? Bem mais, assim, bem mais mesmo. É uma coisa que muda a nossa vida, né? Tipo, suas prioridades são outras, tudo, né? Tudo muda na sua vida. Acho que, né, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, né? E ele me ensina, né, todo dia, ensina alguma coisa nova, né? Então, muita coisa também falo, né? De você... Mesmo esse lance de guardar as coisas, assim, eu acho que ele me ajudou muito de eu também aprender a falar mais as coisas. Porque eu sempre fui Mais muito fechado, né, Hugo? muito. E a terapia também, que me ajudou muito também nesse aspecto de conseguir falar mais as coisas. Porque eu sempre fui muito fechado, assim. Mas Sou ainda, mas... você foi buscar terapia por algum motivo específico? Sim. Eu tive... O primeiro quadro de depressão que eu tive foi em 2005.
Foi um pouco antes de terminar, de ter a separação do Xamã, as coisas já não estavam bem, isso foi, né, me deixando. Até a Roberta, minha ex-esposa, que é psiquiatra também, ela que diagnosticou, né, e me ajudou pra caramba, me levou pra ver isso. E aí eu comecei a fazer um tratamento, comecei a ficar bem e tal. Aí teve isso, mas eu começava a parar o remédio e via que eu não conseguia ficar sem na época. E aí eu tive que continuar e tal. Até um dia que a gente foi passar um Réveillon e eu esqueci de comprar o remédio e fiquei sem 10, 12 dias. E aí me Voltou pegou tudo. de um jeito muito ruim. E falam que volta com um efeito rebote, né? Nossa, Tipo, foi O terrível, dobro, assim. né? Foi Parece que fica terrível. uma coisa. Aí até acertar a medicação, tudo, assim, aí eu consegui, e aí junto fui fazendo terapia também, porque foi, até antes eu já estava fazendo, mas nessa época eu até intensifiquei, assim, tipo, toda semana, porque 2 vezes por semana, porque foi muito ruim, foi bem difícil, assim. que bom que você aceitou também, né? Que você foi, mas na terapia você conseguiu, tipo, identificar causas, você conseguiu perceber o quanto foi importante para você se abrir, falar dos seus problemas e Sim, eu falo que foi a melhor coisa que, assim, a melhor atitude que eu tomei na minha vida foi fazer terapia, assim. Foi a coisa que melhorou. Eu sempre fui uma pessoa muito. Antigamente eu era muito nervoso. Eu acredito, sim, pensando agora, depois de ter tido esses quadros de depressão, que eu já tive isso quando criança, assim, sabe? Desde lá. E porque eu lembro como, às vezes, de alteração de humor que eu tinha, sabe? Eu fico pensando, eu fico lembrando. Mas era assim, era uma época que se falava muito pouco disso, Não né? sim. tinha, né, Não informação, né? tinha, Eu ia te né? perguntar isso, assim, quais foram os sintomas que você ou até a Roberta percebeu em você, para a gente poder, né? Então, essa alteração de humor que eu tinha, tipo, ela via que eu tava bem mais triste do que eu era, né? Pra Tipo, baixo, né? ela começou a diagnosticar. Até tenho que agradecer muito, assim, que ela me levou e, né, e eu comecei o tratamento, porque é, a gente não percebe, né? É muito Hoje em dia, silencioso, né? O negócio vai hoje em vindo. dia eu consigo perceber porque eu já sei como é que é. Sim, você já Mas tem na as primeira ferramentas. vez você não sabe. Mas no primeiro momento você teve aquela que a maioria tem, tipo assim, não tem isso aí não. Teve uma rejeição, uma Uma hora negação, resistência. né? Eu Você tá acho que não perguntando. tive essa rejeição porque quando ela começou a falar as coisas, eu comecei a Identificou, sacar, né? assim, na hora. Eu lembro, assim, cara, eu lembro que já na gravação do Reason, assim, eu fico pensando nisso, depois você vai pensar, né? Sim. Que eu já, assim, eu tava muito mais inseguro pra tocar, assim, por exemplo. Sabe, eu ficava com medo de errar. E isso já é uma coisa Já que... tava rolando umas divergências, Hugo, Já, ali? já. Já, né? E aí você tava inseguro, então, né? Muito. Aliás, as coisas começaram muito antes, assim, sabe? Então foi uma coisa que foi É, acumulando. E essa coisa de você ficar muito guardando as coisas pra você, acaba vai acumulando. isso é uma coisa muito ruim. Sufoca, né? A E turnê aí, não chegou a completar a turnê do não, Reason, a gente né? acabou. A Reason saiu em. Não lembro se foi 2004 ou 2005. Em 2005. Né? E aí a gente tinha muito show, ainda tinha uma turnê bem grande na Europa que ia ter, mas aí acabou antes. Mas você chegou a fazer turnê com depressão, Isso. alguma coisa assim, e você conseguiu, foi de boa, você parece Foi, vindo... foi muito difícil no começo, quando eu comecei a tomar o remédio, para mim no começo foi bem complicado. Mas depois de um tempo que eu acostumei, assim, aí começou a ficar de um jeito mais. E assim, eu tomo até hoje, eu controlo até hoje. Eu não consegui parar de tomar até hoje remédio. Sim. Mas assim, e se tiver que tomar pro resto da vida também, pra mim não tem problema Faz nenhum. bem? Exatamente. Então, até assim, é um assunto que ninguém toca muito, né? Mas eu acho que é importante falar, Sim, porque muita muito. gente sofre sozinha ali e você pode procurar ajuda que vai ter coisa que vai Com certeza, né? fazer ter uma vida normal. Né? E às vezes, né, você demora tanto para procurar uma ajuda, passam anos que você pode ter uma vida de qualidade, né? Você perde anos da sua Você vida. perde anos. E você poderia até perder esses anos com com o seu próprio filho, né? Exatamente, exatamente. Puta, eu, assim, quando eu tive de novo, eu tive uns 6 meses muito ruins, assim, né? Eu conseguia ficar com ele e tudo, mas eu não sei como, assim, sabe? Porque depois, assim, o resto do dia pra mim, quando ele ia pra escola, era muito difícil.
para me concentrar para fazer minhas coisas, para tudo, assim. Foi uma época bem difícil. E muita coisa influencia, né? Era uma época também que a gente estava numa fase bem ruim de shows, assim, Sim. né? Então você começa Essa insegurança, né? Esse medo do futuro, né? um monte de coisa, vai te deixando. Essa questão também das divergências, né? Insegurança. E além da Roberta, o pessoal da banda percebeu você diferente, seu irmão percebeu? Ah, eu acho que não. Não porque Tava cada um eu no... conseguia disfarçar, sei lá, assim, como eu falo pouco, e banda, né, às vezes você não consegue, Você já era né? mais quietinho, Não- né? e não é assim, quando você tá numa turnê, passagem de som, show, vai dormir, acorda, pega o voo, Avião. passagem de Tudo som, muito cada um corrido, fica né? no seu quarto, Fica na né? sua, Você né? você não vê muito, né? Então, cada um ficava sozinho no seu quarto, aí quando passar o som, volta, fica no quarto, volta, faz o show, dorme e vai viajar, vai para outro lugar. E aí, Mas isso mudou, teve diferença, provavelmente teve do começo da banda, que tá naquele boom e tá todo mundo empolgado, e pro final que já tem essa coisa, tipo assim, provavelmente no começo vocês se confraternizavam mais, toma uma, não sei o quê, e depois ninguém mais já tá muito... é assim, ó, vou falar assim, eu sempre a relação da gente assim foi sempre bem parecida, assim, sabe? Nunca assim, porque eu ficava mais com o Luiz ou com o André, entendeu? Então, a gente tinha assim, não mudou a minha relação com eles assim nunca mudou. Nunca mudou. Não, Entendi. né? Então, mas é por questão de afinidade, de tudo, né, cara? Assim, assim, uma coisa que eu sempre faço, assim, eu sempre respeito muito todo mundo que tá trabalhando comigo, seja equipe, seja assim, puta, pode perguntar para qualquer um da equipe, assim. Muitas vezes eu fico mais com eles, com a banda, porque, né, eu sou amigo de todo mundo Com e quem você tal. tem conexão, né? E assim, eu sempre fui, assim, eu acho que eu não sou uma pessoa difícil de trabalhar, assim, eu trabalhei com o André quase 20 anos, né? Eu trabalho com uma produtora faz mais de 10 anos. Então, assim, se eu Sempre realmente fosse uma longos, né? pessoa muito difícil, né? Talvez não eu não ficaria tivesse tantos tanto anos, tempo no lugar, né? Então, porque assim, eu acho que o mais importante é você... Não é toda hora que você vai concordar com todo mundo, né? Sim. Longe disso, né? Mas eu acho que o importante é respeitar, né? E a hora que quando não tem respeito, eu acho que daí não... É melhor não... E música, assim, eu vejo uma coisa... eu sei que tem gente que consegue conviver, tipo, não tendo afinidade nenhuma com outro integrante da Um banda companheiro de e banda, conseguir né? continuar fazendo música. Eu invejo isso, porque eu não consigo. Cara, eu vou te falar que Difícil, isso né? aí é assim. Tem uma diferença. Eu já toquei com pessoas que eu tinha afinidade, que eram amigos, que a gente dividia a vida fora do. E a gente nem ensaiava, e as pessoas, parece que vocês tem um negócio que eles Uma não sabem. energia, né? Uma energia, Uma cria uma química, entidade, uma né? química. E pessoas extremamente profissionais que tocam super bem, que a gente chegar, cada um tirou sua parte junta, sai, a galera fala que é legal, Mas é mas não diferente, contagia né? da mesma forma. Então eu comecei a perceber que tinha uma coisa, né, quase que espiritual em volta do negócio, de quando você tem essa afinidade, né? Então eu vejo dessa maneira a música, assim. Eu acho Eu que também. é uma coisa que, né, a gente, assim, eu dou graças a Deus, eu não sou ateu, né? Pessoal. A gente usa, né? Assim, eu agradeço por poder viver de música, né, cara? E assim, é uma coisa que, se for um negócio pra você fazer que não te dá mais prazer, Não adianta, não adianta. né? né? Então. E o André tinha uma confiança gigantesca em você, né, Ah, Hugo? Tanto sim. que ele deixou até a questão do nome, né? Falou pra você. Tipo, eu virei um amigo dele, assim, né? Dá pra sentir que vocês tinham uma conexão Muito grande, muito assim, forte, a gente falava né? sempre. Porque a gente, Então, então, aqui- Hugo, porque a gente sabe, né, que o André ele tinha muita confiança em você, muita afinidade com você, né? Então, com certeza você era uma pessoa muito fácil de trabalhar mesmo, como você falou, tranquilo, né? A gente se dava bem. A única coisa que eu ficava bravo era com os horários do André, que não. Porque agora que tá saindo esse documentário aí, a gente vê bastante vídeo na internet, aí uma pessoa falando que ele era difícil e tal, mas você... Não, puta, dificuldade de trabalhar, eu nunca tive nenhuma, assim. Eu falo que em 20 anos quase que eu trabalhei com ele, eu não tive uma discussão com ele, assim. A não ser ligar pro quarto dele e falar: Meu, vamos embora, pelo amor de Deus, que a gente vai perder o voo. E ele já perdeu o voo, puta, isso a gente passava um nervoso, mas
tirando isso, assim, sempre foi muito fácil, ele sempre... mesmo na carreira solo, assim, a gente funcionava como uma banda, fazia as músicas tudo juntos, entendeu? Ele dava uma abertura muito grande. Eu li sobre que o esquema de gestão ali continuou sendo banda. Foi uma continuidade ali do que vocês tinham no Xamã. Tinha o nome dele, né? Ele ficava preocupado, porque, puta, aliás, ele não queria que fosse, ele sempre falava pra mim, puta, cara, que merda, né? Que tem que ser o meu nome, porque... Né? Mas a gente, né, ele já tinha tido negócio com o Angra, depois o Xamã. Aí falou, puta, a gente vai começar outra banda do zero, cara, novo, né? Tipo, puta, conquistar tudo isso de novo. Então, aí acabou virando o nome dele, mas ele não gostava muito, não, cara. Não era muito fã de ser o nome dele ali. E como sabe? foi essa volta do Xamã? Então, foi muito pela internet, assim, muita gente pedindo, assim, né? E muita gente. E o Luiz também sempre. Que foi um cara que estava nessa época mais ligado à internet e sempre ficava me falando. E aí um dia eu fui conversar com o André, tal, no começo ele, puta, será, tal. E aí no fim das contas a gente conseguiu fazer essa reunião. E... Puta, fazia 12 anos que a gente, né? A gente não muito tocava tempo, junto. né, Hugo? Caramba, 12 anos. 12 anos. Meu, passa muito rápido. Muito rápido, E aí tinha terminado de um jeito meio traumatizante, muito, né? Muito, não foi legal. Mas aí a gente, né, fez a reunião, né, decidiu tudo, falou, ó, tá tudo certo, vamos lá, tal. E aí no meio da turnê, né, aconteceu a tragédia lá que, né, a gente parou e, né, foi um negócio, a gente, puta... uma semana antes a gente tinha feito um show no Espaço das Américas lá junto com a Vanteza, tinha mais de 10 mil pessoas no lugar foi lotado, demais, né? Foi... Né? Eu até falo que foi uma despedida assim do jeito que ele merecia, né? Sim. Porque, né, num lugar ele conseguiu ainda rever os amigos lá do Avanteza também, que fazia tempo que ele não via. Então, tipo, né? Foi de uma maneira, né, E vocês digna. conversavam sobre o futuro do Xamã antes disso acontecer? Sim, a gente tinha até planos de fazer. O André ele gostava de fazer tudo aos poucos, assim. Então, ele primeiro vamos fazer os shows. Aí depois ele falou, a gente começou a conversar, não, sobre, será que a gente faz um disco e tal? Daí ele falou, não, vamos fazer um single primeiro. Porque ele tinha também planos de morar fora. Ele queria do ver filho, mais, né? tá Ficar mais perto junto do do filho filho. dele, que mora na Suécia, né? Então, ele tinha esses planos, assim, ele não sabia se ele ia, se ele não ia. Então, ele gostava de fazer tudo meio... Ele tinha um tempo dele, assim. Se você soubesse lidar com isso, você ficava bem com ele. Se você era, tipo, queria fazer as coisas correndo assim, tinha mais dificuldade mesmo, porque ele tinha um tempo meio que dele, assim, sabe? Mas vocês são parecidos nisso também, né? Que até pra tirar a música, pra estudar a música, fazer isso também tem seu time, né? Eu vi exatamente. alguma coisa que eu acho que o Paulo Barum falou que o André começava a trabalhar às 6 da tarde. Ele era um cara que trabalhava, que ele rendia à noite. Ele rendia É o jeito muito, dele, né? A não ser, por exemplo, tem a Fairy Tale, que foi a música que foi pra novela lá do Xamã, o começo era uma parte que era muito grave pra ele. E eu lembro que foi o único dia que ele acordou cedo pra ir gravar, porque ele tava com a voz mais grave. Já tá com a voz grave, né? Que sacada! É Legal. muito sacada. Quando é mais grave, meu filho, tem que ir logo. Daí foi logo cedo. Foi a primeira vez que eu vi ele acordando. Não, hoje eu vou pro estúdio cedo, porque eu vou gravar Fairy Tale. Ah, entendi, cara. Tudo muito bem calculado, né? Sem dúvida. É verdade, acho que é um dos registros mais graves que eu consigo recordar dele aqui. Tipo... Ele tem. No Reason até tem umas coisas que são graves, tem, mas não sei se são tão graves quanto a Fairy Tale. Acho que tá ali também. Mas é um disco, eu lembro exatamente desse dia que ele falou, não, hoje eu vou acordar, amanhã eu vou acordar mais cedo, que a gente ficou numa pensão lá na Alemanha no primeiro disco, e eu dividi um quarto com ele, o Luiz dividiu o quarto com o Ricardo, e aí nesse dia ele falou, não, amanhã eu vou cedo lá, porque eu preciso gravar o começo da Fairy Tale. Eu falei, entendi, cara. Ô, Hugo, mata uma curiosidade minha que eu queria entender. Por que falam que o público do Japão, assim, tipo, os fãs, né? Tipo, é incrível, maravilhoso, porque eu assisti um show lá e eu queria entender, porque eles não levantam, ficam as bandeirinhas, bate palma aqui, tarará, e geralmente quando você vê algum artista vindo de fora pra fazer, tipo, sei lá, seja na Argentina ou no Brasil, fala, os público argentino, brasileiro e tal,
E eu sempre escutei isso, né, do público do Japão. Eu queria entender sua visão do porquê disso. Então, você vê que eles estão curtindo realmente o show pela cara deles. Mas assim. é o jeito deles. Mas né? é o jeito deles. E assim, é muito louco, assim, porque você vai em qualquer lugar que você vai, assim, aqui na América do Sul, principalmente, a banda às vezes chega pra uma tarde de autógrafo, todo mundo começa a pegar, puxar cabelo e pegar e botar a mão. Lá, Lá eles não, não. E eles, assim, você recebe um documento, um negócio antes, não um documento, uma folha antes, falando assim: poxa, se vocês puderem dar a mão pro fã, eles ficam muito felizes. Tipo, então, o cara não chega, ele faz assim pra você. A não ser que você... Se você der a mão, aí É ele super se dá a mão. respeitoso, né? Caramba, Que oi. irado, é muito louco. Muito. E é a mesma coisa no show. Eu não sei se eles acham que se fizer barulho, tanto barulho assim. Pode vai- atrapalhar. É, Nossa, não tinha pensado nisso. eu não sei, assim, mas eles são mais quietos, assim, mas você vê que eles estão gostando muito do show, assim, eles estão, cara, eles estão ali. É porque às vezes você vai até em show que tem muita gente fazendo aquela algazarra, mas ninguém tá lá olhando, né? É. Tipo, e eles estão, né? É que assim, a Argentina parece estádio de futebol, cara. Total. Os caras são. Não, é insano. É A insano, gente foi ver a Motley Crue lá, nossa. Pelo amor de Deus, eu quase morri. Eu apanhei, viu, mesmo, de pessoa. Não, os caras são. Parece estádio de futebol É. mesmo, assim. E aqui em alguns lugares do Brasil também. Né, são. É, mas realmente público igual da Argentina, assim, É mais que eu Brasil? vi, cara, É muito. muito Eles fervoroso. são muito É muito. loucos, Eles são muito cara. fanáticos, cara, porque assim, o rock faz parte da cultura deles, né? Aqui no Brasil faz parte de uma pequena É uma porcentagem, parte, né? Lá não, né? Lá você liga a rádio ali e tá tocando rock toda hora. É né? muito rock and roll Não, e Argentina. o que você falou é real, assim. Tipo, sabe quando você vê os jogos de futebol lá, tipo, aquele torcedor fanático, é o cara cara, que vai é o no fã show de rock. Inclusive, também, os é. cantos que eles fazem durante É. o show são cantos de torcida. Sim. Cara, é É. enlouquecedor. Legal. Juro. Não, é uma adrenalina, né? A gente vai É. assistir o show, você não tem como você ficar com a energia baixa. Cara, porque você olha aquele cara assim, ó, pá, e caiu uma chuva, que você Não, pensa, eles não tão putz, nem aí, né? caiu Ninguém chuva, foi embora. Não, cara, piorou mais ainda. Aí a galera, pá, era assim, ó, você vê a galera pulando, você fala, Jesus, eu vou morrer. Eu vi aquela banda Soda Stereo, que é uma banda de rock argentino. Sim. Eu vi um trecho do DVD, eu vi isso aí. Eu fiquei assim, cara, mas deve ser só porque é fã do cara. Não. Né? É Não. deles mesmo. É geral, é geral. Cara, e Puta, aconteceu uma que legal. parada nesse show muito louca, porque foi o Rata Blanca, né, que é a banda de lá, e depois o Motley, né? E os fãs de Motley, porque a gente vai assistir, né, o show, mas que me perdoe, mas, cara, o Rata Blanca, que som foda! E os caras ficaram loucos. Aí, então, assim, você vê que tudo, não né? é só pro Motley, alguma de coisa do tipo. fora. Não, eles. Ah, Meu! que legal, É um eles país- celebram. E assim, você vê que tem muita banda Coisa de autoral, lá, né, lá. e que canta em espanhol, né, cara? Que os Aham. caras piram. Meu. Tem até um documentário no Netflix contando Ah, a história dessas bandas. Tem do Soda Stereo, Stereo. de vários. vou Aquele cara procurar. que faz trilha de filme, o Gustavo Santaolalla lá, ele era numa banda de rock da Argentina. É ele que fez o The Last of Us, aí a trilha é dele, né? Ai, eles estavam falando, a E esse produção cara, já gostou. e esse cara é um cara, ele veio dessas bandas, de uma dessas bandas de rock de lá, e tem esse documentário no Netflix que fala de Lembra toda o essa nome do cena. documentário? A gente procura, Não. né? Se não. alguém lembrar aí, No por favor, Google. escreva Pô, eu não aqui. lembro a ó. letra da Tem música, da feito minha trilha? música. Você tem feito trilha de séries, Sim, alguma coisa sim, assim? sim. Bastante. Eu vi você postando alguma coisa nesse sentido, que né? saiu uma no Netflix agora que chama Olhar Indiscreto, inclusive ficou acho que em terceiro no top Que mundial. legal! É uma trilha, uma série brasileira. E ficou. Fiz de uma outra pro aquele da Amazon, que é o Prime, O né? Prime, né? É uma que chama Seguidoras, inclusive com uma menina que faz vídeos na internet. Késhera. Não, Bop, não sei o que Bop. Késhera, não é o nome da menina? Eu não lembro Não tem agora. problema, mas bom, você tá você fazendo viu que eu não isso. lembro da letra da minha música. Ah, então não tem problema. não é nada pessoal. Então, mas eu tenho feito bastante, sim. Caramba, e depois fala que não é um gênio. Não, mas E de som, o que você gosta de ouvir hoje, assim, Hugo? olha, tem muita coisa. Eu ouço de tudo, assim. E principalmente depois que você começa a trabalhar com trilha, assim, Aham. você começa a ouvir mais coisa ainda, assim, né? Coisas que eu não. Tipo, hip hop era uma coisa que eu não escutava. E agora já, Muita coisa hoje em dia eu escuto. já eu abriu acho. a mente, porque né? Porque cria ambientes, né? Você precisa criar texturas São os de... beats que você ouve, assim, sabe? Você começa a ouvir umas coisas e fala, caramba, isso aí é. Né? E
E muita coisa do pop, o pop pega umas coisas desses estilos também, Pega. né, E de pop você escuta basicamente alguma coisa atual, mais atual? depende, não sei o que hoje em dia que é o pop, isso é, né? Porque nos anos 80 pop era o Era Sting, bem definido, era o né? Tia O Sofias, o Ahá. Ahá, né? O Michael Jackson, não, como é que é? O George Michael. Por exemplo, a Dua Lipa eu acho muito legal, É legal pra Legal caramba. pra caramba. É animal. né? Animal. Eu acho que é considerado pop, né? Sim, Tipo, Ou do cenário rock, assim, do rock eu gosto do Arctic Monkeys, eu gosto muito, assim, eu acho o cara muito bom. bom Cara. mesmo, é verdade. Os últimos discos, assim, tem umas coisas, assim, que, assim, porque é muito diferente do que era, assim, né? Eu já gostava dos outros, mas tinha uma coisa meio, até no começo era mais Strokes, depois foi É, moldando ali, e foi. hoje eles chegaram num negócio que até tem umas coisas que lembram o David Bowie, que eu acho muito legal. verdade. assim. David Bowie. Eu É. até te perguntar, você tá falando de estilo musical, porque o teu trabalho solo, você coloca muito do Radiohead, Verve, Esse, né, é. tal. Mas tem, eu senti uma pegada mais indie, assim, você gosta de indie Gosto também? bastante. E gosto você escuta bastante. essa praia Radiohead, Verve, desde muito tempo já? Então, quando eu lembro que eu conheci o Radiohead, quando eu vi gosto de uma banda, Marillion, né, que é uma banda bem eu gosto antiga e também. tal. Tinha uma época que eu ouvia muito esse tipo de música, e eu ouvi que eles fizeram um cover da Fake Plastic Trees, né, era um show ao vivo, assim, aí eu falei, caramba, fui ouvir assim, era 96, sei lá, 97. E aí eu lembro que eu comprei o The Bands do Radiohead depois disso, que eu gostei dessa música, e eu sempre ia atrás, assim, sabe? Eu via. E de novo, era muito difícil também naquela época, você saber de tudo, né? Igual hoje que é muito fácil. Aí depois disso eu ganhei de presente o OK Computer, que é um disco do Radiohead. E quando eu ouvi esse disco, assim, esse disco mudou minha vida, assim. Tipo, Pirou. Nossa, eu falava, cara, como é possível, né? Eu ficava ouvindo, cada hora eu via mais um detalhe, eu falava, puta, que coisa. E aí eu comecei a ouvir muito esse tipo de música. E aí fui, né? The Verve. Cara, The Verve é aquele, Urban Hymns, Nossa, né? Que demais. é muito bom, Muito né, bom, cara? E muito bom. aquele lance que aconteceu da Bittersweet Symphony, do lance do plágio, que acho que ajudou a acabar um pouco a banda aquilo também, né? O cara pegou um bode, né, na verdade. Aí ele fez uma carreira solo, eles até voltaram depois. Eu lembro quando voltaram em 2008, eu acho, né? 2008. 2008. Fizeram um disco até legal. Cara, Mas- eu vou até fazer um som deles que eu acho que tem um pouco a ver com o contexto nosso aqui. Adoro a foi surpresa single. do Carlos, Ah, gente. então, Gostei. O Carlos, ele é genial. Nossa. Happiness, more or less, it's just a changing something in my liberty on my mind. Happiness coming and going, I watch it looking, watch my feeling growing on just where I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to look? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hand. Sensacional. Gente, olha, ainda é surpresa e ainda é isso. Nossa. Né? Muito bom. Isso é a minha adolescência, tá? É Dá licença. nada. Que eu sou jovem, tá? Eu já era mais velho. Eu Já também. tinha me formado. Ai, não adoro uma garotinha. Bom, pelo menos eu escutava isso, vai. Minha irmã me salvou, eu falo. Minha irmã já gostava de Bon Jovi, Van Halen e tal, porque, nossa, imagina, eu morava no Guarujá, era pagode, samba, axé. E tinha o reggae, que eu gosto até hoje, de reggae adoro. Bob Marley eu morro, Mas cara. samba Nossa. eu gosto de algumas coisas de samba, acho Não, legal, samba eu gosto. né? Samba de raiz, assim, eu gosto legal. bastante. Acho bem legal. Eu ia falar do seu Bacana mesmo. professor agora, do Alírio, que foi muito legal, eu achei muito legal, né, o trabalho que vocês fizeram, o Alírio. Vocês têm planos de fazer alguma coisa com o Alírio ainda? Putz, com certeza. O Alírio, puta, virou meu amigão, assim, também. E
É um. Ele é um fofo, ele é um ele é muito querido. legal. Cara, assim, talento incrível, assim. Cara, Canta muito, né, muito. gente? A gente se deu super bem, assim. Ele tem um trabalho autoral também, Tem, né? Você tem uns tocou trabalhos- nesse trabalho autoral? Eu gravei um solo pra ele no disco Que ele fez um dele. show, eu acho que você participou, Participei, não foi? exatamente, lá no... Como é que chama? No Blue Note, não Blue foi? Note, Eu obrigado. tava nesse É show. verdade, Ah, é é. verdade. Ah, ele, cara, e a gente sempre conversa, tal. Ele até me mandou uma música outro dia aí, falou, pô, você não pode dar uma produzida nela, tal. Eu falei, bem, lógico, Ai, que claro, legal. né? Não, e além dele cantar, ser assim, tipo. Ele toca vários instrumentos, né? Mas ele é um cara extremamente humilde, cara. Ele Sim, sim. é de um coração. Então, cara, a reunião com ele pra ele entrar na banda, a gente nem ensaiou. Ele chegou lá, a gente conversou 10 minutos, sério. Ah, beleza, então vamos começar a marcar os shows e tal. A gente nem sabia se ia ficar legal, se não ia, mas a gente já conhecia ele. Então falou, meu, assim, cantar eu sabia que ele ia cantar Sabia que tudo numa cantava, boa, né? assim, né? Ele ia cantar tudo super bem e tal. É. Mas acho que o mais importante, puta, ainda mais nessa época, nessa fase da vida, né, que a gente tá mais velho, é você estar bem com a pessoa, né? É aquilo que a gente falou, né, do lance de ter Da a química, né? E dá tal. pra ver que teve uma química Teve, muito muito boa, bacana. né? Puta, a gente Por fez isso que eu muita coisa pergunto legal isso, junto, é. assim, e... Uma pena, eu fiquei triste, muito triste por tudo que aconteceu, assim, por ele também, porque... Ele tava Né? super Acabou gostando de entrar, também, né? né? Tava Tá. muito. Ah, todo mundo tava, assim, pô, eu acho que a gente lançou um disco muito legal, assim. Muito. E apesar de hoje em dia um trabalho novo não ter tanto destaque, assim, isso pra qualquer banda, na verdade, Sim. assim, é triste isso, né, porque... eu tava até falando com a Carol antes de começar, assim, você vê... de verdade, eu nunca pedi e nem falo pra ninguém, você tem que gostar do meu som, pô, você gosta daquele som e não gosta desse. Não, não é isso. Mas quando a gente percebe que alguma coisa tá errada, é quando um canal que só tem coisa de ódio faz muito mais sucesso do que um canal que, né, que Ou quer falar de coisa legal. sensacionalista, né? Você começa a ver assim, você começa a entender as coisas, sabe? Então... mas eu acho que a gente fez o nosso disco é muito legal, assim, quem puder. Eu lembro que, pô, o Sacha é um cara que nunca ficava falando muitas coisas, assim, e ele, cara, ele falou, cara, esse disco que vocês fizeram é uma coisa assim... E vai porra, ter show ainda, não vai, Hugo? vai ter o Summer Breeze, né, que a gente vai fazer. Na verdade, quero é uma ir. homenagem ao André lá, que Sim, vai ter. também o Felipe, né? O Vai ter o Rafael. Viper, e vai ter o Viper também, vai ter É. todas. E a gente tá vendo se o Sacha vai também, porque o Sacha Ai, vai que tocar no dia legal. seguinte com a Vanteza. Se ele tiver lá e conseguir tocar, aí vai ser super legal, porque vai estar completo, assim, tipo, todos os caras que, né, participaram da vida do André vão Ai, estar que lá, demais. entendeu? Quando Muito vai legal. ser? Vai ser abril, 29 né? e 30 de abril. 30 de abril. A gente toca no dia E 29. vai ter também o lançamento do documentário do no segunda mesmo parte, dia. né? É. Outra coisa que eu ia te falar, que eu tava falando do Alírio, né? Porque assim, eu sei que todo mundo fica perguntando pra vocês, por que vocês não voltam com o Xamã e tal? E aí eu falei que é uma pena porque tava muito legal a química, né? Mas eu queria que você deixasse claro, né? Por que que você tá pensando que não, né? Porque eu acho assim, né? A gente... Que até você já me falou, né? Não, Mas só pro assim, por pessoal exemplo, a entender, gente né? teve a morte do André, que foi já uma Sim. coisa que, assim, Já não dá um tem nem baque. como explicar, não tem nem É como muito explicar triste, né? como é que é a gente conseguir, né, reunir força para fazer alguma coisa depois, assim, sabe? É muito difícil. Eu tive que lembrar de uma conversa que eu tive com ele, que ele falou para mim, se ele não seguisse na banda depois da turnê, ou se ele não fizesse mais nada, ele queria que eu falou, cara, eu gostaria que você continuasse, porque eu sei como é importante essa banda para você e tal, né? E eu pensei muito nisso quando a gente foi reformular, como a gente foi chamar o Alírio, né, para fazer. E aí a gente fez, né, começou a fazer o processo, fez o disco. Antes, né, teve a pandemia, a gente começou, teve a pandemia, a gente teve que parar. Aí a gente fez o disco, aí aconteceu tudo isso de novo. Então foi tipo a terceira tentativa, sabe? E, sei lá, eu sou um cara que meio assim, puta, vamos deixar assim, porque eu não quero que esse nome fique em coisas negativas, né? Porque Eu acho até que fica naquele sensacionalismo de sempre, né? eu acho que a gente já fez tanta coisa legal com o nome, eu acho que o nome representa uma coisa bacana pra música brasileira, né? E eu prefiro que ele fique descansando do que a gente fique desgastando mais, no E mais você ainda pensa o no que o nome. André estaria pensando nesse momento? Você pensa também bastante nisso? assim? Penso, e até por Você conhece respeito, muito ele, até né? por respeito depois de tudo que aconteceu agora, Aham.
eu acho que é melhor a gente deixar aí o nome descansar e, né, cada um vai seguir sua vida, a gente pode fazer coisas juntos no Sim. É isso que eu futuro. falava. Por isso que eu tô falando, é. tem chance de Essa ter alguma química coisa com a Lírio, tem que ser né? aproveitada. Então, e a gente nunca, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer pra frente, né, mas, sei lá, Porque a química era boa, era boa. era muito boa, mas, né, deixa o nome descansar, eu acho que Assim, é... até mesmo porque o nome representa muito a amizade também de vocês, É, né? exatamente, Então exatamente. é aquela coisa gostosa, né, também. Tirar a polêmica Eu de realmente cima, né? não queria que tivesse mais alguma polêmica ou alguma coisa ruim em cima desse nome, sabe? Que as coisas boas, né, sobrepõem as coisas ruins que aconteceram, né, durante... Porque já separou uma vez, aí voltou, aí o André faleceu, aí a gente voltou, aí teve a pandemia, a gente fez o disco, aí acabou de não, então vamos deixar o... Tem uma hora que a gente tem que soltar um pouco, para deixar, cara, deixar aí... um outro curso seguir também, né, por conta de... Eu acho, cara, eu acho que às vezes você acaba insistindo numa coisa que não sei mais Mas se... foi um grande projeto, um projeto de vida teu, assim, por ter sido a sua primeira banda, né? É, Tanto que minha o André resolveu ele... conceder E pra... tem fãs muito apaixonados, né? Sim, tem. Eu acho que sempre vai ter. Então, mas é o que eu falo, ninguém ficou mais triste do que eu fiquei. Todo mundo pode ter ficado Sim. igual, mas mais não vai ficar, entendeu? Porque as pessoas às vezes acham, vocês acabaram a banda do... Não... Cara, se a gente resolveu dessa maneira, é porque foi a melhor, não só para todo mundo, entendeu? E Pra assim, saúde mental, pra eu tudo, acho, né, eu acho que Hugo? principalmente isso, né? A gente já tá numa idade que outras coisas importam mais do que só sucesso, sabe? E eu sou um cara assim realizado, assim, pô, já toquei em vários lugares, então, assim, eu não quero ficar com uma coisa que não Só pra, só né, pra falar, que tá. ainda tô, E ainda todo mundo, tenho, sabe? todo mundo quer dar opinião de tudo, Mas, né? mas eu acho que assim, tinha impacto diferente. Por exemplo, quando terminou a primeira vez o Xamã, você tinha outra inteligência emocional, né? Você era mais novo, tava começando ainda o lance da depressão, tal. Agora, por exemplo, você já tá mais maduro, tem Sim. filho e tal. Então agora você já encara de uma maneira mais leve. Assim, embora seja triste, Sim, é inevitavelmente. trilógica, né? Porque, porra, a dedicação que a gente tem. Porra, cara, não tenho férias, por exemplo, há 4 anos. Que eu não consigo viajar com meu filho, entendeu? Tipo, então. Aí você fica pensando, porra, é um puta trabalho, né, cara? Pra gente fazer esse disco, pra levantar a banda de novo, pra não sei o quê. E aí, puta, outro baque, outro. Tá, então, meu. Eu acho que. Fizemos o que a gente tinha que fazer. Eu acho que é aquela coisa que eu falei, né? Ciclos às vezes encerram e. Às vezes a gente até insiste numa coisa que não Que tem E você acha que esse que processo, continuar, né? você acha que esse processo que você fez de terapia, tudo, te ajudou nesse momento demais. do que da primeira vez, né? Demais, porque você. É aquele que ele falou, né? Você vê as coisas de outra forma. Porque assim, né? foi triste, as duas coisas foram muito tristes, mas era, né? Nossa, Sim, ainda sim. bem que você já estava, né, fazendo esse tratamento. Já, Que te ajudou a me também ajudou. segurar, porque é um baque, É querendo um ou não. baque, Foram vários baques, né? Foram vários. Então, mas eu acho que depois que você passa uma coisa igual a gente passou com o André, assim, eu acho que você vê as coisas de uma outra perspectiva, né? Tipo, menos, né? é muito. Assim, eu acho que não tem uma coisa pior pra você passar dentro de uma banda do que aconteceu o que tem acontecido. perdeu Você um amigo, perdeu seu né? amigo, Vai perder, né? Tipo. Se ele fosse só um colega de banda, já seria uma coisa super difícil, Sim, né? sim, mas era muito meu amigo. amigo, né? E aí você fala, puta, tem É. coisa mais importante. Eu não consigo nem imaginar, porque a gente já tem banda aqui 15, amiga, sei lá, quase 17, 18 anos. Agora também. o podcast, Tanto que, assim, né? Pelo amor, gente. Sério, tanto que os primeiros shows, putz, eu até, assim, teve uma vez que eu aceitei tocar, a gente fez uma homenagem, teve uma homenagem que foi feita no Anhangabaú, e foi pouco tempo depois. E Eu foi- fui lá. Cara, pra mim foi a coisa, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim, cara, que acabou o show, assim, acabou aquilo, me deu um negócio, assim, de chorar desesperado, assim, que foi uma coisa, foi a primeira vez em 20 anos que eu olhava pro lado, era um cara que tava tava o cantando André, que não era o né? André, né, e era muito recente, assim, né, eu nem sei, assim, sinceramente, se eu aceitaria hoje em dia, se aceitaria naquele período fazer, porque era uma coisa muito recente, assim, e como eu falei, eu sou um cara que sou meio fechado, então acho que muita coisa eu guardei, cara, e chegou naquela hora de você
tocar e botar coisa pra E caiu, fora. saiu e tudo, né? Cara, foi uma coisa assim. Mas é que também acho que vocês fizeram também muito pelos fãs também, Sim, né? claro. Cê- Mas aí- por aí eles você é- pensa, né? Você fala, pô, É. eles merecem, né, cara? Mas Você acaba ainda assim fazendo. tem um ser humano aí, né? Exatamente. Isso às vezes as pessoas não entendem. Não, e até o fato, às vezes, de, sei lá, você fez o show, ficou mais introspectivo ainda, porque tava doendo, e as pessoas não conseguem entender que você foi ali com o maior amor por eles, É. pelos fãs, mas tá doendo Dói, também. É, já pô. foi de extrema coragem, né? Vocês, na minha Muita. visão, quando eu vi o que aconteceu, eu também fiquei abaladíssimo, porque eu comecei a ouvir o André na época do Angels Cry e tal. Então eu acompanhava a trajetória e eu fiquei me botando no lugar de vocês. Falei, cara, deve ser Cara, muito e foi uma difícil. coisa assim que ele, acho que ele não viu isso, o quanto ele era importante, porque no dia que aconteceu, cara, eu via as redes sociais, assim, era uma coisa assim, só se falava disso, cara. Então, às vezes, nem ele sabia, Você acha que ele não tinha essa ideia? não Que ele... tinha, não tinha. Ah, pela forma como ele descreve, né? Dele ser mais não ele feliz ficava tinha. muito na e tal. dele É, também, não né? tinha. Ele sabia que ele era um cara Sim. importante, mas ele, eu acho que ele nunca pensou assim, do jeito que foi, assim, do jeito que eu vi, assim, eu acho que ele nunca podia imaginar, assim. Ele Você acha sabia que ele era grande, mas ele não deveria imaginar que ele era muito amado, É, eu não né? sei, Tipo, é. porque ele sabe que ele era famoso, que ele era Sim. muito conhecido, tinha um nome importante, mas que ele era, assim, eu digo importante nesse amor mesmo, É. dos fãs e... Mas eu acho que assim, muita coisa do empresariamento final dele lá, que foi uma pessoa terrível assim que estava fazendo, fez com que ele perdesse também isso, sabe? esse tato? Assim, Do afastou ele um pouco, né? afastou e assim, tanto que no dia que eu falei do Xamã, que eu fui conversar com o Xamã com ele, eu falei, cara, eu assim não me conformava em ver a gente tocando num lugar, ele tocando para 300 pessoas, 200, 300 pessoas. Eu falei para ele, cara, um dia eu falei, cara, você é o André Matos. Pois é. É. Você eu talvez conversei você com- não saiba. Eu conversei com o Rodrigo Silveira, que foi baterista Sim. de vocês lá, que ele fez um trampo de técnico e tal. E ele tava falando disso, ele falou, cara, era o André Matos, mas alguma coisa no gerenciamento não tava legal mesmo. Não, tava péssimo. Cara, Era uma pessoa terrível. Sim. E assim, e aí, cara, por isso que eu falo, né, que assim, o último show dele sendo é uma coisa que me deixa um pouco mais confortável, assim, porque era o que ele merecia, sabe? Ele não merecia menos do que, sabe? Porque ele é um cara que é muito importante pro Porra, rock aqui no Brasil, demais. né? O cara gravou o primeiro disco com Muito, 14 gente. anos, né, meu? cara, Você achou que ele estava realizado nesse show, Hugo? Você teve Cara, contato eu com vi ele depois? eu vi ele feliz, assim. Você achou ele feliz? Achei porque ele ainda. Puta, depois ele ainda fez a participação no show da Vantasia lá, Aham. e aí. E puta, foi a última vez que eu falei com ele. Foi depois do show, quando acabou, eu fui cumprimentar e falei, pô, depois da participação Aham. dele e tal. E aí a gente já tinha show 2 semanas depois e tal. Então aí estava... A gente se vê no próximo show. vocês tinham, foi uma leva de 2 seguidos ou não? Teve, A gente fez. ou ia ter, Não, a que gente eu fez Joinville e fez São Paulo. Isso, então, eu me arrependo muito que eu falei, cara, que bom eles voltaram, eu vou me agendar aqui pra assistir. Peraí. E aí eu tava no hotel, cara, tava viajando, acho que tava no Paraná também. Aí alguém falou, cara, você viu o André Mazeu? O quê? Aí todas as redes sociais, eu falei, não, mano. Aí a primeira reação, não, deve ser aqueles fake Eu news. achei. Deve ter Quando alguma me coisa ligaram, errada. porque já tinham feito isso uma vez. Aí meu irmão me Sim. ligou e falou assim, cara, você tá sabendo do André? Eu falei, Lô, Luiz, desencana que isso é fake news. Já foi outra vez, já fizeram isso. E aí eu comecei a merda, ligar né, de no. fake news. Aí eu comecei a ligar no telefone ele. dele, caixa postal, caixa postal. Aí comecei a ficar preocupado. Até que eu consegui falar com alguém da família e. E confirmaram, né? Poxa vida, mas realmente eu lamento não ter visto. E também não consegui ver com a Lírio. Porque, cara, tá sempre fazendo muito show também, mas. A gente essa correria vida do dia. maluca, Mas né, de música. então, Não tem cara. jeito. Mas eu estava na gravação do Ritual Live. Ah, cara. Então, Você estava em algum lugar e baita você show, foi, pô. Baita show. Aliás, eu vou fazer um sonzinho com todo respeito. Eita, adoro!
Você sabe que essa é a minha música preferida do Xamã. Oh, acertou. Que louco, porque é a minha. E a gente trocando ideia no WhatsApp, eu falei, cara, o seu solo ali é uma coisa incrível. E é muito engraçado porque dessa música, ela sabe o que ela chama Reason, depois o André fez a letra em cima e tal. Mas quando eu fiz a música, eu fiz naquele software Reason. E na hora de eu gravar uma melodia pra ele ouvir, na hora eu gritei Reason, eu não sabia o que gritar, eu gritei Reason por causa do programa, e aí virou o nome do disco, Deus, né? olha isso, gente, né? Essa eu não imaginava isso. Mas tem cada nome de disco e de banda também. Que é assim, Que acaba saindo assim, E ele pegou e aí fez uma letra e, pô, eu vou botar o nome de Reason. Eu falei, pô, que legal. Aí, enfim, ficou a música com o nome do disco, O né? disco também, gente. Que louco. Mas é a cara. música que eu mais... Eu acho a mais legal, assim, Aquele solo é muito bonito, cara. obrigado. Porque sai, né? Muda o tom ali na hora e vai pra outra. Cara, isso é uma coisa que ele fazia muito bem. Ele... Modular, assim. Tipo, depois que você dava você entregava pra ele a música, assim, ele começava a fazer umas mudanças, assim, que no começo você falava, pra que ele vai fazer isso? Tipo, daí você ouvia e pessoal, ele tava certo. Aí vinha o motivo, né? Quando vinha. Ah, Mas é impressionante. outro gênio também, né? Cara, e ele tinha esse lance de acabar, fazer o acabamento, assim, ele era um cara muito bom pra fazer isso, assim, era impressionante. Transformar mesmo, né? Ele mexia ali, era tipo um detalhe, assim, mas que mudava. Dava A uma- For Tomorrow, que tem uma mudança de tom no verso também, ele que fez. É verdade. Vai pra outro lugar Eu no meio gosto do muito nada. da né? Inocência. Essa música, então, essa acho música ele linda levou essa pronta, música. assim, cara, a hora que a gente ouviu, falou, E o clipe meu, também maravilhoso. Eu gosto bastante. essa música, esse disco eu sou meio suspeito, assim, eu gosto muito dele. E quais são os planos pro futuro, Hugo? E aí? Eu tô lançando alguns singles agora, porque e aí vai desencadear no novo trabalho que deve sair em maio ou junho. Que legal. E é isso, eu tô fazendo bastante trilha, né? Eu tô fazendo muita coisa, eu tô produzindo algumas. Tem muito pedido de produção de banda, assim. Que legal isso, hein? É uma área que eu gosto E você bastante. gosta? Gosto bastante, sim. Foi uma coisa que eu Não vai estudei. sair nunca, né, a música de você. Você estudou produção musical, né, lá Estudei. atrás também? E assim, aprendi muito com os produtores que a gente gravou também, sabe? Você acaba vendo o jeito dos caras trabalhar, assim, também você aprende muito. Eu trabalhei com o Roy Z, né? Roy Z. E com o Sasha também. E o Sasha é genial, assim, um cara que é... Roy Z foi no Reason, né? Oi? O Roy Z foi no Reason? O Roy Z foi no Time to Be Free. Time to Be É. Free. O Roy Z é o cara que produziu Bruce Dickinson, produziu Judas Priest, produziu... Aquele disco Chemical Wedding do Puta Som. Ele que fez tudo. Ele fez a parte de produção e mixagem daquele disco, né? Também toca, né? Toca guitarra pra caramba. Então... E assim, cara, quando eu vou gravar com esses caras, cara, eu vou todo dia na gravação pra ver o que eles estão fazendo, como é que eles fazem, como é que não fazem. Tipo... Aprender mesmo, eu né? fico lá quieto, só na minha, olhando ali, onde ele vai botar esse Direto microfone, na onde... fonte é a melhor coisa, cara. né? E assim, é muito engraçado, porque é uma escola alemã e uma escola americana. Só que também, ao mesmo tempo, o Sasha é o alemão mais brasileiro que eu conheço, assim, entendeu? Ele não é muito alemão, assim, o alemão é meio mais sistemático, assim, faz tudo, né? Tipo, ele é um cara que, puta, você pega uma sessão do Sasha, assim, quando você vai olhar, você fala, onde tá alguma coisa? Não, você não sabe onde tá nada, você tá numa zona, assim, tipo... que você fala, esse cara não é alemão, cara. Não, mas ele é um cara ultra É talentoso. mesmo desorganizado, aí chega no final é uma coisa assim. totalmente Não, depois chega, inacreditável. chega o trabalho, chega perfeito. O final chega perfeito, né? Mas daí você tenta depois, você vai ver a sessão pra ver o que ele fez na mixagem, assim, você começa a puta, não sei nada, não sei pra onde tá indo esse bumbo, não sei pra onde Então, tá indo. olha como são os grandes gênios. Não vão pro caminho onde todo mundo acha que tem que ir, Não é o tá óbvio, vendo? né? Vocês não fazem o óbvio. Não é óbvio. Não, mas eu tô muito longe. Ah, tá nada, tá bem pertinho ali, já É é. muito humilde. Tá muito Imagina. humilde, é isso que eu Né? ia falar, porque pra mim é um gênio, sim. Sim, com uma E baita teve, história. não, e uma puta história ainda. Ficou mais de 20 anos, né? Não. Com o André? Com o André, outro gênio. Quase Aí 20. agora tá vendo de perto o trabalho, né? De outro gênio. É. Os gênios se encontraram aqui nesse mundo. Cara, nossa, mas é sensacional. Hugo, eu queria te pedir uma coisa. Se você pode deixar uma frase para as pessoas que acompanham o seu trabalho, uma frase de transformação,
uma visão da vida que você acha que a pessoa... Como se fosse um conselho, sabe? Uma coisa que ele mudou, né? Que ele É. usou. Ou que você usou, ou que você acredita mesmo, que a pessoa possa seguir essa linha para ter uma vida legal, uma vida bacana. Eu acho que é super simples. Acho que a coisa mais importante, assim, de você ter, pra você trabalhar em grupo, qualquer coisa, é respeito, né? Eu acho que tudo a gente, né? É que eu falo, né? Você pode ter opinião diferente da minha. Eu, assim, eu sou um cara que respeito muito a opinião dos outros. Então, assim, primeira coisa, né? Para você trabalhar em grupo, você tem que respeitar as pessoas, né? Eu acho que sem isso não existe nada, assim, não existe, né? E assim, puta, falar para as pessoas, porque muita gente acha que é fácil, né? As coisas são fáceis e tal. E assim, eu falei isso no outro podcast que eu fiz no Amplifica lá, que assim, eu sou um cara que tenho muita sorte de ter tido uma família que deu o suporte, que conseguiu me dar um Apoiou, instrumento, que eu pude ter um instrumento para exercer o que eu faço hoje em dia. E eu tive todo esse apoio, e eu sei que muita gente não consegue ter isso, né? Então, assim, valorizar esse tipo de coisa, né? E ver que muita gente que às vezes a gente xinga, ou, né? E as pessoas não têm a mesma oportunidade que a gente tem na nossa vida, né? Eu acho que principalmente no Brasil, né? No Brasil a gente vê que tem muita gente talentosa que não pode, né? Não pode ter uma guitarra, não pode ter um violão, não pode ter um instrumento, não pode, né? Não pode nem tentar fazer isso da vida, né? Então, porque às vezes até eu entrei nesse papo, né, até porque foi uma coisa que, porque quem faz funk não sabe nada de música, tipo, né? Não, tipo, cada um, você não quer... O julgamento, né? Você não quer que no morro o cara vai escutar Mozart. Ele não vai ter acesso a isso, infelizmente, né? E é a cultura que eles vivem, e tem muita coisa que você pode tirar daquilo, entendeu? Eles se comunicam, se você for Sim, ver. Porque música sim. é comunicação, e eles conseguem passar a mensagem dentro da realidade deles. Exatamente. Então, por isso que eu, assim, eu já fui um cara muito radical no começo da minha vida, assim, na adolescência é normal, né? Normal. Mas, assim, hoje em dia eu respeito demais, assim, tudo isso, e assim, e enxergar que muitas vezes muitas pessoas não têm a mesma oportunidade que você, né? Então, esse papo de meritocracia eu acho uma baboseira, porque, cara, né, como é que você vai, né, num país Comparar, que né, uns têm um negócio aqui, outros têm um negócio, como é que você vai comparar como, alguém, né? Tipo, não existe isso, né? Não, e às vezes até a pessoa que tem muito acesso, às vezes não chega, quem não tem, né? Exatamente. Não dá pra comparar. Então, o que eu falei, Cada história né? é uma história, né? Então, E o tem cara as às vezes, dificuldades. sim, às vezes o cara nasce com um puta de um dom pra tocar um instrumento, só que ele nunca teve nem aquele a instrumento. oportunidade, né? Ele nunca teve. Não tem a oportunidade. De ter uma coisa, de ter uma aula de música, né? De ter né? Então, assim, esses projetos eu acho muito legais, assim, que vão nessas comunidades, né? Ensinam músicas. Eu já fiz palestra, assim, Que legal. Legal. Ó, caixinha de surpresa, né? Eu acho muito legal, porque, cara, você... Eu achei linda a sua história de perseverança, que mesmo com tudo que falaram pra você naquele momento, né? Eu acho que é também um super exemplo para as pessoas verem que às vezes você vai ter vários nãos, várias pessoas criticando. Sim, é o que mais você vai os ter. haters que a gente falou já aqui. Isso não vai definir quem você vai ser e o que você vai fazer. O importante é você estar bem com você mesmo, né? E o resto... meia frase. Cara, né? essa Mas é uma é verdade, frase né? genial. Mas é. Né? De você não depender de alguém ou de algo para você estar bem, entendeu? Não, e também uma coisa que a gente sempre fala é se cercar também de pessoas boas, porque que bom que você teve seu professor para poder te direcionar, para poder, assim, não, cara, continua, não ouve, vai, entendeu? Porque, infelizmente, às vezes a gente tem amigos à nossa volta que acabam, né, meio que desviando a gente com opiniões, julgamentos, né, apontar os dedos ali Sim, e é o que tal. mais tem, né? Porque tem uma coisa muito legal que esses dias eu lembrei. Quando alguém aponta o dedo, o que vem aqui, ó? 3 dedos para a pessoa. Então, na verdade, quando alguém te aponta, ela tá falando para ela mesma, né? Mas, que é o que a gente fala quase em todos os programas, né? Tudo que você pensa do outro é com você. É que esse apontar, é tanta gente apontando e falando, você fala, cara, na verdade, você não deve estar nem olhando nada para você para querer julgar minha vida mas a maioria das pessoas que faz isso né, tipo, é o que você falou, né?
ela nem tá percebendo a vida dela, não tá prestando Não. atenção na vida dela, só presta Tá tanta dos atenção nos outros, né? outros, né? Que Os outros, e achar defeito, e achar, E né, a coisa galerinha na errada. internet, né? É. Vai lá e você faz uma música. Por que você fez essa música? Se você é do metal, você não pode. então. Você não pode. É que eu falo, eu não. Tipo, eu jamais vou falar assim para as pessoas, vocês são os merdas porque você não gosta da minha música, que vai ouvir essa banda que é uma bosta, não sei o quê. Primeiro que eu não acho nenhuma. Não existe bosta, existe o que a pessoa gosta e o que ela não gosta. E acabou. Ponto. Exatamente. Exatamente. Né? Nossa, Basicamente. perfeito. Essa banda é uma bosta e lota estádio. Não, ela não é uma bosta. Se ela fosse uma bosta, ela Ela não não tava no estaria estádio. lotando Você não estádio. gosta. Aí é uma coisa, né? Acabou. É a sua opinião pessoal. Eu jamais entraria numa página de alguém para falar assim, nossa, que são merda. Mas tem gente que vai entrar na sua e vai falar. E geralmente a gente dá muito mais atenção. Tem 20 caras falando bem e o cara falando mal, você vai naquele, né? Tipo, você fala, pô. Mas você tem que. Aquele negócio, não dá pra agradar gregos e troianos, né? Não dá. A gente tem que fazer o nosso, tem que estar bem com você mesmo, Acabou, seguir. é o que eu quero fazer e é isso aí. Mas a Ká falou uma coisa muito legal. A sua perseverança foi incrível mesmo para hoje o mundo poder ter conhecido mesmo esse artista incrível, esse gênio que é você. Eu agradeço, mas Não vai aceitar, eu não agradeço o Zaza mais A uma gente vez. fala até o final que ele é um gênio. Não, Zaza, por favor. Por favor, grava pra ele falando que ele é um gênio, Eu porque- agradeço demais ele, porque eu ouvi muito ele dessa vez, né? Porque. E assim, eu também não desisti porque era uma coisa que eu queria muito na minha vida, assim, né? Sim, Então. sim, com certeza. Né? E aí você fala, beleza, vai ser só um babaca, e você pensa nisso e foca, mas que assim, que tira a sua segurança, A tira um monte de energia, né? coisa, Nossa. você já começa tá a fazer andando, um você dá uns 3 passos pra trás, você faz né? um negócio e fala, puta, mas será que isso é legal? Sempre vem aquela sombra, né? Mas aí depois de um tempo passa, né? E tudo passa. E tudo tem que passar. Mas obrigada, muitíssimo Pô, eu que obrigada. agradeço pela E foi oportunidade incrível, aí. foi maravilhoso. Eu gostei demais também. Amei também. E se você Valeu, puder viu? falar como que as pessoas te acham, o Insta, Cara, os seus trabalhos. o Hugo Mariucci no Instagram é a rede que eu mais uso. O Facebook eu parei de usar porque me fazia muito mal, assim. Era mim uma coisa também. que você fica lendo e aí fala, não. Tava chato demais, né? Né? Muito ódio, assim. Eu também não Eu curto sair detesto também. briga, eu detesto, né? Então eu fico mais no Instagram lá, onde. E tem meu canal do YouTube também. Ah, tem? Tem. Também E- é Hugo Mariucci? É, também é Hugo Mariucci, tá? Eu tô lançando os clipes. Acabei de lançar um single agora. E aí eu vou lançar o segundo mês que vem. E aí. E no Que legal, Spotify gente. também, por favor. Spotify seus trabalhos também. são É, maravilhosos. sim. O YouTube do Hugo, Todas pra as ver os vídeos plataformas dele. digitais. Dia 20, Todas. 29 ou 30 de abril no Tem o Summer Breeze. Tem mais algum outro show? Tem Show o Jeff. solo tem? Eu fiz um show no fim do ano passado, mas eu vou fazer mais alguns esse ano aí. Tô sempre com uma banda legal. O Edu é meu baterista e meu braço Nossa, direito. Renato. Nossa. Beijo, Edu. Você não tem só o melhor baterista, né? Nossa, adoro, eu amo Edu. também. O Edu é o. Edu! Canta Sem o Edu, muito eu não sei também, né, nada. Canta gente? e toca Ele muito, canta muito pelo também, amor de Deus. impressionante, Eu falo, né? não, os caras que foram tocar, todos cantavam muito melhor do que eu, assim, então tava bem. E, não, o Edu é um cara que me ajuda na arte do disco, que me ajuda, ele grava as baterias pra mim. Ah, um mas cara... ele É outro fora que ele gênio, É né? importante também outro ter gênio. um parceiro, né? Muito Sim, talentoso. ele é um cara que, puta, eu falo, é isso aí, Edu, faz o que você achar legal. Aí ele faz e quando ele me mostra, puta, era isso. Eu acho uma coisa incrível nele também, que ele é extremamente profissional. E ele é muito sincero também. Muito Ótimo. sincero, que é o Ele que não falta consegue, você não demais, consegue cara. perceber se ele Se tá uma merda, se tá uma você merda, sabe. Não, realmente é já muito engraçado, sabe. porque É. às vezes- eu lembro que às vezes tinha algumas coisas que alguém, sei lá, perguntava de alguma música pro Edu, sei lá, Edu, o que você acha? Eu falei, tá uma bosta isso. Bem delicado, né? Mas é bom, né, É cara? Porque às vezes a ótimo, pessoa então. fica lá, É. não sei o Ele que é lá, ele é sincerão. muito sincero. Mas é engraçado que algumas pessoas que conhecem mais ou menos ele falam, pô, o Edu é super bonzinho. Realmente, é super bonzinho. Mas eu falei, assiste um jogo do Palmeiras do lado não, dele, pô. aí você vai ver como é que ele é. Mas ele é muito bonzinho mesmo, eu gosto dele Ele pra é, o caramba. Edu é demais. Gosto demais dele. Também. Obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo Gente, obrigada então é mesmo. isso. Ó, Gente, sigam valeu. a gente no Instagram, no YouTube, Transformação Videocast, sigam o Hugo, vejam os clipes do Hugo, o trabalho do Hugo Por que é favor, fantástico, gente, hein, não custa nada. Eu sei que vocês concordam comigo. Escreve pra ele que ele é um gênio. Escreve assim: oi, modelo manequim. Tô sabendo que você é um gênio. Eu concordo plenamente. Por favor, faça a alegria aqui da amiguinha, tá bom? E a gente finaliza com música, meu amor.
Bora. Ai, brigadíssimo. Imagina. Hard times, you can see the end. You told me tonight to tell me good things. I will try to write the poems that only my heart could explain. I believe in love, not in hateful words. Soon start to shine. I know it's a matter of time. Tchau, gente. Valeu. Arrasou! Valeu! O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu.